serão desfalques. Palmeiras empata com o Flamengo e aumenta a chance de título no Brasileirão. Vantagem para o vice-líder Fluminense é de 8 pontos. Já na Série B, Cruzeiro empatou com o Grêmio e manteve a vantagem na ponta da tabela. Entre abraços, gols e assistências, Neymar e Mbappé comandam a goleada do PSG na França. Com 2 do brasileiro e 3 do francês, vitória por 7-1 foi contra o Lille no Campeonato Nacional. Bia Haddad entra no top 15 do ranking mundial de tênis e a melhor colocação da história de uma brasileira e, por consequência, a principal posição de sua carreira. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes e o seu destaque diz aí, Gleger. Grande abraço para você, Batistão, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Batista, o meu destaque é o seguinte, eu gostei demais da postura dos torcedores de Guarani e Ponte Preta. Nós tivemos dentro do campo um jogo muito disputado, onde a Ponte acabou se sagrando vitoriosa da partida, vencedora, né, conquistando aí naquele belíssimo chute do Fecim, defesas do Guarani com o Kozlinski, defesa do Kaique França no último minuto. Quer dizer, o jogo, apesar de tecnicamente ter sido regular, na minha opinião, mas emoção foi o que não faltou. E assim, e fora do campo, né, que nós pedíamos muito paz para que os torcedores não entrassem em nenhum tipo de conflito, e acho que nesse aspecto aí, a torcida tanto do Guarani quanto da Ponte foram bem, e a gente tem que dar aqui relevo a isso. Então, parabéns a todos os torcedores, parabéns, é claro, para a Ponte Preta, que conquistou aí a vitória nesse derby, e que a história, todas as vezes que se repetir, seja desse jeito, com muita paz, fora do campo, Batistão. E agora um compacto do Derby 204 aqui na Bandeirantes. Tudo pronto, apita o árbitro. A bola está rolando no Derby 204 no majestoso Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o Derby 204, a bola está rolando no estádio Moisés Lucarelli. Você vai acompanhar aqui pela Bandeirantes. Começa o jogo e já uma falta fortíssima ali no meio-campo. Falta para a equipe do Guarani. Elvis, falta cobrada, rolou pela direita, Formiga, pé direito, cruzou na área, Arthur de cabeça mandou por cima do gol. A bola passou a 2 metros acima do gol, foi embora. Para fora pela linha de fundo, dominou para a linha de fundo o time do Guarani, tenta a arrancada pela esquerda, vem para a bola. Partiu, Giovanni Augusto levantou, cruzou na área, toque de cabeça, espalma, Kaique França. Cabeçada de Yuri, levantamento da esquerda, Giovanni Augusto levantou na entrada da grande área, da pequena área, subiu Yuri de cabeça, Kaique França fez a defesa. Gleger Zorzin, conceito e definição, a defesa de Kaique França. Foi uma grande defesa, né? Lá no cantinho, todo esticado. Foi para uma bola de segundo 2 tempos, né? E fez uma grande defesa. Olha, agora o problema, Batista, é aquilo que nós falávamos, hein? Esse lado direito da Ponte aí tá com problema na marcação. Já é a segunda chegada do Guarani por ali. E vem o time do Guarani, o Yuri arrancou na entrada da grande área, vai pro solo, o árbitro marcou impedimento. Estava na banheira Yuri. Placar de 0-0. Reclama de uma falta o time do Guarani. O árbitro não marca. Sai jogando o time da Ponte. Luca recolhe Dorina, soltando o jogo atrás. Vem o Alisson para Amaral. Ele recebe, entrega para Fábio Sanches. Dali para Elvis de perna direita. Alonga a bola na perna canhota. Vem pela esquerda. Arthur chega para tirar. Afasta o time do Guarani, a bola foi para fora pela linha de fundo em escanteio. Zagueirada da Macaca vai povoando a área do Guarani. Autorizado, partiu Elvis, pé direito, levantou na área, o Alisson de cabeça, a bola por cima do gol.
Foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Domina Giovanni Augusto, rola a bola, rolando para Jamerson por dentro, abriu na ponta canhota, se manda no campo de ataque, vai para lá, ajeita, tenta a passagem, Edson e Carioca rola por dentro, Giovanni Augusto acabou perdendo, Elvis tira, levantou no campo de ataque para Luca, não conseguiu chegar. Escorregou, caiu, sai jogando lá atrás pela esquerda, Derlan. Recolhe no campo de defesa, levanta de perto a canhota para ninguém. A bola vai para a linha lateral. É arremesso pela direita no campo de retaguarda. Arremesso pertence à equipe da Macaca. Domina o time da Ponte, o Alisson pela lateral da grande área. Opa! É falta nele, Jamerson. Veio, travou. O árbitro parou, marcou falta para Macaca bater pela direita, lateral da grande área, Vinícius abarca. Uma linda roubada de bola de Alisson ali na lateral do campo. Jamerson parou com falta, é falta perigosíssima para a equipe da Ponte Preta. Falta para Macaca, vem pela direita Elvis, 15 minutos passados do primeiro tempo. Autorizado, partiu o pé direito, mandou direto, a bola desviada na barreira, volta no ponto outra vez, onde está o Elvis, ele meteu o pé direito, levantou, bola cruzada na área, bola batida, voltou, pé direito, fez uma paulada, defendeu Kozlinski. Defesa espetacular. No rebote, entrada na área, fez pé direito, deu uma paulada. Bola difícil, rasteira. Visão tomada à sua frente. Kozlinski no canto baixo direito, fez a defesa. E vem o time do Guarani, domina Bruno José, tentou a arrancada, partiu na ponta canhota, falta. Chegada de Leonaldi e a falta pela esquerda para o Guarani bater. 18 minutos da etapa primeira, placar de 0-0, barreira de 4 homens. Guardecendo o lado esquerdo do Kaique França, Jamerson, a definição é para a batida. Vai para a bola, Giovanni Augusto também vai chegando agora. Um bate com a esquerda é Jamerson, outro com a direita é Giovanni Augusto. Autorizado, partiu Jamerson, pé canhoto, uma bomba, vai embora. Pulou Kaique França, a bola passou lambendo o poste, foi embora pela linha de fundo, em tiro de meta para Macaca bater. Bota lambendo nisso, viu? A bola tocou aqui na rede do lado de fora e o Kaique França reclamando do posicionamento dos jogadores que ficaram na barreira. A bola passou pelo lado de dentro, mas eles estavam muito separados e o Kaique deu uma bronca na defesa, Batista. Deu bronca na barreira porque a barreira abriu. Um derby, um jogo como esse. Vai lá, Batistão. E vem o time do Guarani, Yuri domina dentro do círculo central, uma saída errada da Macaca. Tocou Giovanni Augusto, pé direito, bateu cruzado, a bola passa, isso aqui, ó. Da cabeça do Bruno José. A bola foi embora pela linha de fundo, mas o lance já estava impugnado. O Bruno José empurrou o Fábio Sanches, não foi isso, Edson Souza? Exatamente, Marcelo de Lima Henrique marcou a falta, porque o Bruno José deu um empurrão, fez uma carga no zagueiro da Ponte, falta. Elvis autorizado, falta para Macaca, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, tira a defensiva do Guarani, a bola volta, reboteada com Fecim para Elvis, volta no Fecim, dominou, pé canhoto por elevação na área, subiu o Amaral, não achou nada. A bola passa, vai à linha de fundo, Jamerson para tirar, tocando para Giovanni Augusto, ele perdeu para o Alisson, recuperou, dominou, rolou, vem para a bola, Matheus toca na área, vem para a bola, cai o jogador da Macaca, Luca pede pênalti, o árbitro não marcou, o jogo segue, partiu pela direita, Leonaldi vai para o solo, reclamou da falta, o árbitro não marca, vem para a bola o time da Macaca, o Alisson domina pela direita, Giovanni Augusto vai para o solo, o árbitro parou, agora marcou. A falta pro Guarani. Leandro Boles no replay do lance. O que você viu aí? Foi pênalti no Luca ou não, Boles? Não foi pênalti. O jogador do Guarani vai na bola e o Luca valoriza se jogando.
Vem Kozlinski, saiu jogando perigosamente na frente do Luca, tira! E o árbitro marca a falta do Luca no Kozlinski. Informação, cartão amarelo. Exatamente isso, Batista. Felipe Amaral tomou o cartão amarelo, estava pendurado, então está fora do próximo jogo da Ponte Preta. Aí o detalhe do Vinícius Abarca. Número 62 nas costas, Elvis dominou para Fecim, deu uma puxada lá para a linha de fundo, levou na perna canhota, girou em cima da marcação para Arthur, pé canhoto, cruzou na área, Jamerson tira de cabeça, mandou para fora pela linha de fundo, em escanteio para Ponte Preta bater Vinícius Abarca. Um ótimo cruzamento do Arthur aqui pelo lado esquerdo do campo, quase chegou na cabeça do Alisson, ele até agradeceu o Arthur, mas por pouco não foi. Elvis na bola no escanteio. Elvis na bola, escanteio, vem para fazer a cobrança, vai tomando posição, Elvis, zagueirada na macaca na área, Elvis, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás para tirar João Vitor, a bola volta reboteada, Leonaldi, para Elvis, dominou, levou para a linha de fundo, Giovani na marcação. O jogo será paralisado, há um desespero, o jogador do Guarani está caído, o departamento médico foi acionado, o Vinícius Abarca. O jogador do Guarani chocou de cabeça com o Alisson tá tudo bem, o zagueiro do Guarani está ali no chão, os médicos do Guarani já entraram em campo, mas ele está acordado, parece que está tudo certo. Tá caído, né? Na queda houve a preocupação, aliás, todo choque de cabeça, há uma preocupação muito grande. O Derlan está sendo, neste momento, sendo atendido pelo departamento médico do Bugre. E vem a Ponte, matou no peito Arthur, a bola escapou do domínio e foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta. Saiu jogando errado o time do Guarani, Elvis dominou, lançou na área, Alisson girou pé direito, bateu, trava lá atrás, a malha de marcação do Bugre, a bola volta, dominou Leonaldi, o árbitro parou, marcou falta. Lançamento na área, desvio, Kozlinski afasta, levantamento de Elvis, meteu a bola na área, bateu Silva, tocou nela, Kozlinski defendeu e vem no contragolpe, domina o time do Guarani, Giovani Augusto para Bruno José, tentou o passe errado, saiu Kaique França, a bola continua viva, vem Arthur, afasta, tira, voltou com o time do Guarani, domina pela meia direita no campo de ataque, vem se mandando lá pela ponta direita, levantamento, cruzamento para Yuri, passou por todo mundo, Giovani Augusto limpou o pé direito, rolou na área, vem Edson Carioca, cochilou, perdeu, tira, Matheus Silva mandou para fora pela linha lateral, saiu, arremesso pela esquerda para o Guarani, vem para a bola se preparando lá pelo setor esquerdo no campo de ataque, o time do Guarani já cobra, tem pressa, 35, Jamerson dominando, rolando, tocou para Derlan, ele recua, toca no campo de defesa, vem para João Vitor, ainda mais atrás, recua, solta, jogou para Kozlinski, placar de 0-0, Lucas Ramon estica a perna, afasta, tira, a bola volta reboteada, Arthur domina, soltando o jogo, jogou pela meia esquerda, vem Richelli, toca pela primeira vez da bola para Elvis, abriu pela direita no campo de ataque para Igor Formiga, ele recolhe e devolve a bola no meio do time da Macaca, Elvis ainda mais atrás, vem para Matheus Silva, trabalha ele perto da direita, soltando no meio, escapa Amaral, rolou para Elvis na frente para Formiga, ele faz a volta na marcação do Edson Carioca e recua pela direita ainda no campo de ataque para Matheus Silva, dali para Amaral, abriu lateralizando o jogo lá pela ponta canhota, Arthur dominou, puxou para dentro, pé canhoto para Fecim, limpou, não bateu, preferiu o toque atrás para Amaral, levantou na lateral da grande área para Formiga, dominou pé direito, bateu cruzado na cabeça do Jamerson, tira, mandou para fora pela linha de fundo, escanteio para Ponte Preta bater Vinícius Abarca. E que invertida do Amaral, hein, Batista? O Amaral vintou a bola ali, o Igor Formiga cruzou a bola, foi para escanteio, o Elvis na bola.
Elvis, pé direito, cobrou, levantou na área, tira a defensiva do Guarani, a bola volta com o Fecino, rebote lá pela esquerda, dominou, rolou para Amaral, meteu o pé direito, inverteu, lançou na área, chega Yuri de cabeça, ajudando a defesa, tira, solta o jogo para Giovanni Augusto, ele domina no campo de retaguarda, recebe, toca para Derlan para Jamerson, ele vem na lateral, tentou, perdeu a bola, Luca, deu bote, tomou, levou para a linha de fundo, ficou indeciso, não conseguiu levar, Jamerson recupera, tira, faz o lançamento no campo de ataque, a bola não passa e houve uma falta do Edson Carioca no Formiga e a falta é no campo de ataque pela direita, falta para Macaca. O time da Ponte, Fábio Sanches no campo de defesa, entregando para Richelli, para Fecim pela meia canhota, ele tenta a passagem em cima da marcação, Rodrigo Andrade chega de ladrão, dá o bote, tira, recolhe, solta o jogo para Edson Carioca, ele errou o passe, o Alisson pegou, dominou, bateu no paredão verde e branco, a bola volta, sobra com Rodrigo Andrade para o time do Guarani, ele erra o passe, vem para a bola, Matheus Silva, toca o jogo para Elvis, chega de ladrão lá atrás para roubar, vem Madison, toca a bola pela esquerda, na bola Jamerson, levanta de perto a canhota, passe errado, recupera, Richelli tentou chapelar Rodrigo Andrade, vem Madison para afastar, tocando para Rodrigo Andrade, levanta para Giovanni Augusto na ponta canhota, ele domina e recolheu, meteu o pé direito, levantou na área, subiu Fábio Sanches, tira de cabeça, o rebote vem para Rodrigo Andrade, para Jamerson, para Giovanni Augusto, adiantou na perna direita, rolou no corredor, vem por dentro, Lucas Ramon bate de perna direita, tira de cabeça Arthur, a bola voltou com Lucas Ramon, ele dominou, tentou levar Arthur, deu o bote, tomou, partiu na velocidade, vem embora, Lucas vem por dentro, pediu, pé canhoto, bateu Arthur, mandou para fora pela linha de fundo, aplaude o Lucas, mas o que fez o Arthur foi o caminho errado, poderia ter feito o passe para o Lucas, mas arriscou, sentiu confiança, arriscou para o gol e mandou para fora, e vem o time da Ponte, o Alisson na área, bateu, vai embora, para fora, pela linha de fundo, dentro da área, batida, a bola passou lambendo o travessão, foi embora pela linha de fundo, por muito pouco, o Alisson não faz um golaço, a bola foi embora por cima do gol, saiu com terrível perigo, em tiro de meta para o Guarani bater, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui, apita o árbitro, terminou o primeiro tempo do derby 204, apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo, Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, derby 204 e derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. Se manda o time do Guarani pela ponta direita, Bruno José tentou avançar, saiu com bola e tudo. É arremesso lateral no campo de defesa para Macaca bater. E vem o time da Ponte, tenta ligar na frente o Alisson, lá atrás afasta o time do Guarani. A bola sobra com um Fecim pela ponta canhota atrás. Toca o jogo na esquerda, mas ainda no campo de ataque para Arthur, para o Alisson. Ele tenta a passagem no meio de dois. Foi ensanduichado pela marcação lá atrás de Martin. Rodrigo Andrade saiu jogando errado o time do Guarani. Vem Formiga, perdeu a bola. Derlan deu o bote, tomou. Tocou para Edson Carioca pela esquerda, para Giovanni Augusto, ele balança o corpo, Amaral na marcação, a bola vai para a linha lateral. Arremesso lateral, Arthur cobra para Elvis, outra vez volta a bola para Arthur, ele balança o corpo na frente da marcação de Bruno José, voltou para Elvis, ele atravessa a bola de uma extremidade a outra, da esquerda para a direita, para Formiga, limpou, carregou, dominou, entrada da área, demorou para bater, afasta Derlan.
Darlan. Elvis na batida, falta, pé direito, levantou na área para o Alisson. Tira lá atrás o cinturão de marcação do Guarani, tentando arrancar do árbitro para marcar falta. Escapa o time do Guarani no campo de ataque. Jamerson tentou a arrancada, vai pro solo, falta nele. O árbitro parou, marcou falta pro Guarani bater. Giovani Augusto partiu, pé direito, levantou na área, desvio de cabeça, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo, desvio, a bola saiu em escanteio. Levantamento na área, houve um empurrão, o jogador do Guarani tá caído. Foi o Kaique. A bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta, não, é escanteio. Portanto, é escanteio para o Guarani bater. Edson Souza. E Kaique França com o pé esquerdo. Uma jogada perigosa, cruzamento da área, escanteio. Vem o Guarani com Jamerson. Jamerson vem para a bola, para a batida, autorizado, vai levantar da área, partiu Jamerson, pé canhoto, levantou, vem de cabeça Arthur para afastar, a bola sobrou, reboteada com Bruno José, ele perde tempo, recua, toca o jogo lá atrás, a bola levantada na área, vem de cabeça, Richelli afasta, voltou, Giovani Augusto dominou, limpou, carregou em cima da marcação, tentou levar, falta do Richelli, entrada na área, falta para o Guarani bater. Edson Souza. Falta sim, o Giovani Augusto bem no jogo desde a primeira etapa, fez o giro, girou em cima do próprio eixo, sofreu a falta, ele ajeita ali com carinho para fazer chover na área do Kaique França, o Jamerson também com ele, os dois conversando. Um dos dois vem para a batida, Batista. Vem para a bola, para a batida no campo de ataque. Um com a esquerda, que é o Jamerson, e outro com a direita, Giovani Augusto. 3 na barreira. 7 minutos, etapa final. É o no gol da linha do trem. Autorizado. Giovani Augusto ameaçou, rolou por dentro. Bruno José bateu mal. Vai embora para fora pela linha de fundo, saiu, foi embora em tiro de meta para Ponte Preta bater. Bola levantada na área, tocou Darlan, Kaique França com o pé, defesa milagrosa. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Guarani bater. Kaique França. Escapa o time da Ponte. Luca para Elvis, pé direito. Bateu, vai embora. Entrada da área. Luca serviu a Elvis. Ele partiu, meteu o pé direito, bateu cruzado e a bola foi embora para fora pela linha de fundo. Em tiro de meta para o Guarani, Vinícius Abarca. E que oportunidade para Ponte Preta, Batista. O Elvis chegou, lindo passe do Luca, mas o chute saiu mascado e foi pela linha de fundo. Tiro de meta para o Guarani, ó. Confusão, jogadores do Guarani reclamando com o árbitro Marcelo de Lima Henrique, que ele tinha dado escanteio. Mudou agora, é tiro de meta. Domina o time da Macaca no campo de defesa. Vem buscar a bola aqui na lateral do campo, o Arthur. Ele recolhe, toca o jogo para Amaral. Perdeu a bola, Matson. Dominou, partiu, vai para a bola. Tentou a penetração no meio de dois. Chega o time da Macaca para tirar. A bola volta, sobrou. Recolheu, dominou, ajeitou o Madison. Vem Edson Carioca, bateu em cima da marcação. Tira Arthur. Levanta a bola de perto, a canhota para Elvis. Ele tenta o passe de cabeça, erra Darlan. Chegou tirando, a bola caiu com Jamerson. Falta nele. O árbitro parou, marcou falta para o Guarani bater. Falta feia. Vai sair cartão amarelo numa arrancada pela esquerda do campo de ataque. Richelli foi pro solo e o Lucas Ramon está amarelado. Lucas Ramon toma cartão amarelo e a falta pela esquerda. Falta para Macaca bater. Vinícius Abarca. Exatamente, o Leandro Vilela levantou o Richelli, cartão amarelo para o número 19 do Guarani. Bola perigosa novamente para a Ponte. Elvis na bola, vai jogar na área. Elvis vai jogar na área, cobrou falta, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, tira de cabeça a defesa do Guarani, sobrou com Bruno José. Ele tentou o passe centralizado, erra, a bola volta. Domina, tenta a passagem, levantamento de formiga no campo de ataque, mas erra o passe. A bola sobra com o time do Guarani no campo de defesa. Vem no contra-golpe, Madson, ele recolhe, ultrapassa a linha da metade do campo, abriu pela ponta direita.
direita para Lucas Ramon, cruzou na área, Bruno José, chegou, tocou na bola, vem Yuri, tentou evitar a linha de fundo, mas não conseguiu tocar. Nicolas para Arthur, dominou, limpou a entrada da área, levou um toque a mais, pé direito, rolou, poderia ter batido, preferiu o toque para o Alisson. A defesa do Guarani tirou a bola, volta com o time da Macaca, domina Elvis, bate de perna direita para Norberto, ele recolhe, tenta a passagem, vai para a linha de fundo, meteu o pé direito, Jamerson afastou, tirou a bola, voltou, Alisson dominou com a canhota para Elvis, passe errado, mas deu certo, a bola sobrou, Elvis dominou, lançou para Norberto, penetrou, pé direito, vai cruzar, tira, afasta lá atrás a defensiva do Guarani, a bola vai embora, para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio lá pela direita para Ponte Preta bater. Domina Fecim, ganhou na arrancada pela meia direita, pé canhoto, uma bomba, é gol! Gol da Ponte! Na marca de 35 minutos passa do segundo tempo, Fecim dominou a bola pela meia direita, ajeitou com a perna direita e com a canhota, mandou uma paulada do meio da rua, a bola entrou no ângulo direito do goleiro Kozlinski e fez chorar um gol no derby 204, Fecim marca um gol antológico extraordinário, transcende o simples ato de colocar a bola na rede, é a realização preciosa de um feito raro, notável, romper a espessa camada de dificuldades para construir através da arte genial, um gol maravilhoso. Fecim, você entrou no coração da história, você bebeu líquido precioso no cálice sagrado da realização, adquiriu a aura extraordinária da personificação do artilheiro e a partir de agora tem o direito supremo de figurar da galeria notável de marcar um gol em derby. Fecim faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, a torcida vibra, da pele até o osso. Fecim, 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 Fecim. Fecim, camisa 20. Ele, o autor do gol, abre o placar do jogo no majestoso. Examada Ponte Preta. Ponte Preta 1, Guarani 0. Giovanni Augusto cobra a falta para o Guarani, levantou na área, tira de cabeça Matheus Silva, mandou para fora pela linha de fundo. 43, etapa final. Placar de 1-0 para Ponte Preta. Guarani leva a zagueirada lá para dentro da área. Autorizado Jamerson, pé canhoto, levantou na área. Bola desviada, vai embora. Para fora, pela linha de fundo, saiu em tiro de meta. Subiu Bruno Miranda. Tocou na bola, mas tocou de maneira completamente equivocada. Já estava precarizado no lance, até caiu. É tiro de meta para Macaco. 1-0, golaço, gol antológico de Fecim. Elvis cobrou curtinho. Tocando para Moisés Ribeiro, outra vez para Elvis. Tentou levantar com a perna direita. O Guarani tira. Vem lá atrás de qualquer jeito. Agora domina Bruno Miranda para fazer o passe para Nicolas Careca. Norberto tomou, tocou para Fecim.
vem para Luca, a bola voltou, Luca tentou o domínio na entrada da área, foi tragado pela marcação do Guarani, saiu jogando, vem Venuto, bate de perna direita, levanta no campo de ataque, é para Bruno Miranda, para correr, ele não ia chegar, mas empurrou a si mesmo. Empurrou Fábio Sanches, que reclamou, e é tiro de meta lá atrás para Macaca. Gol da galera! Torcida aqui no Majestoso. Kozlinski foi para a área. Kozlinski vai para a área. 5 minutos. A torcida joga junto. Neste momento, Kozlinski está na entrada da área. É falta pela meia direita para o time do Guarani bater. Momento de grande expectativa. Giovanni Augusto vem para fazer o erguimento da bola. Zagueirada na entrada da área. 1-0 para o time da Ponte. O Guarani tem falta. Partiu Giovanni Augusto, pé direito, levantou na área, desvio de cabeça lá dentro da grande área de João Vitor. Pega Kaique França. Cobrança de arremesso lateral. Jamerson domina, puxa, vem para dentro pela meia esquerda no campo de ataque. Rola próxima do círculo central. Vem para João Vitor, abriu o jogo pela direita. Toca na bola Lucas Ramon, tentou a tabela com o Venuto, voltou Ramon. Pé direito, cruzou o Rodrigo Andrade, vai fazer pé direito, bateu e defendeu Kaique França. Rodrigo Andrade dominou, bateu com o lado externo do pé direito, tirando do goleiro Kaique França, jogou o corpo contra a bola. Milagre! Que defesa espetacular! Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o Guarani. Giovanni Augusto, cobrança de escanteio, levantou na área, toca de cabeça Nicolas Careca, mandou para fora. Cobrança de Giovanni Augusto na cabeça do Derlan. A bola caiu na marca do pênalti, tocou nela Nicolas Careca. Ela passou por cima e foi embora. Em tiro de meta para Macaca, Edson Souza. O Rodrigo Andrade, que venha falhando no jogo, que discutiu com o Giovanni Augusto, perdeu a chance, mas você resumiu em uma palavra: milagre! Milagre no Majestoso. Apita o árbitro! Termina o jogo no estádio Moisés Lucarelli. Ponte Preta vence o derby 204. A nação alvinegra faz uma festa impressionante. 17 mil torcedores. O derby campineiro tem rituais fortes de expressividades. É a metáfora notável, a característica do povo de Campinas, representado através do futebol. A torcida vibra, canta nas arquibancadas. É a festa maior do futebol no estádio Moisés Lucarelli. Derby 204 tem dono. É a Ponte Preta com o golaço de Fecim. Fecim mandou na rede, fez um gol antológico e está na galeria notável daqueles que marcaram gols em derby. Batista, parabéns. Vamos lá. Deixa eu ouvir o Kozlinski rapidinho. Rapidinho o Kozlinski falando. Você teve uma boa atuação, mas a bola não deu para pegar, né, Kozlinski? Falando do gol, uma bola que muita gente na frente, ela acabou desviando, subindo muito e morrendo lá no ângulo. Então, felizmente hoje as coisas não aconteceram da forma positiva que a gente esperava. Acho que não faltou luta, não faltou empenho do nosso grupo, mas querendo ou não, a gente podia dar um pouco mais e a gente podia ter competindo um pouco mais, principalmente no segundo tempo. Tomar de lição, eu que joguei outros derbys já sabia que ia ser assim, um jogo de muita luta. A nossa luta no campeonato continua, que a gente possa estar melhorando a cada rodada para que a gente venha tirar o Guarani dessa situação. Muito obrigado, a gentileza do goleiro Maurício Kozlinski. Vinícius. Batista, Luca. Muito coletivo, eu estou muito feliz com o gol que o Fecim fez. Nosso grupo não tem vaidade nenhuma. O mais importante para a gente era vencer, a gente precisava vencer um jogo tão importante. E falei no vestiário que a gente merecia dar esse presente para o torcedor por toda a atmosfera que foi criada. Então a gente está de parabéns. Tem dia que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer,
mas o mais importante a gente conseguiu, que era vencer. Luca Batistão, Amaral, fala. Foi só, o pé virou ali umas 4 vezes ali, aí eu achei que não ia conseguir ajudar os meus companheiros, pedi pro Moisés entrar, que foi muito bem, respondeu muito bem e ajudou o time. Aí, Felipe Amaral, então. Não, passou que eu tava tranquilo, já vinha jogando, aí o Everton entrou no meu lugar e eu já estava preparado para o que o professor ia fazer e ele me colocou e graças a Deus eu fiz o gol. A sensação de fazer... A palavra do Fessim. Fessim, então, falou aqui com a gente, autor do gol da vitória do Vasco, Edu. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Bandeirantes, Esporte em Debate até às 7h30 da noite. Muito obrigado para vocês que está aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós. Muito obrigado. Para você que está no AM 1170 em FM 85.7 para Campinas e FM 85.3 aí em Ribeirão Preto e todas as cidades das cercanias da ex-capital do café. Um abraço para você também que está nos aplicativos. Muito obrigado pela audiência. Vamos aos temas do programa de hoje, para você participar com a gente aqui no WhatsApp 971021493. Os temas do programa de hoje pro Fala Galera. O gol no derby faz de Fessim titular absoluto na Ponte Preta? Essa é a pergunta para os pontepretanos. Para os bugrinos, com a chegada dos reforços, o Guarani pode se reabilitar na Série B? É a pergunta para os bugrinos. Então, repito, para os pontepretanos, gol do derby, gol do Fessim no derby. Já faz dele absoluto como titular da Macaca ou ainda não? E com a chegada dos reforços, o Guarani pode se reabilitar na Série B. Participe, 971021493. É o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Boa tarde a todos, um grande abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Duas boas perguntas, né? Como sempre aqui no tema do programa, ou nos dois temas, né? De início, falar sobre o gol, falar sobre o Fessim. No meu time ele é titular. Antes do derby era o meu pedido, fez o que fez o Hélio. Acho que ele, não só pelo gol no derby, ele já tem feito várias atuações para merecer ser titular. Principalmente agora, infelizmente, com a contusão do Everton, mas até o presente momento, com os jogadores à disposição, na Ponte ele merece ser titular sim. E no Guarani, com a chegada dos reforços... Se o time pode se reabilitar, eu acho que pode. Acho que pode, mas a tarefa não é fácil. Não é fácil. A cada rodada que passa, a situação fica mais desafiante. O site Chances de Gol, por exemplo, já dá o Guarani com 80% ou um pouco mais, um pouco menos, de chance de ser rebaixado. Esse site é um site estatístico, chancesdegol.com.br. Então, a cada rodada que passa, a situação do Guarani se complica. Os reforços vão ajudar. Resta saber se o treinador vai saber utilizar os reforços com inteligência, Batista. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco vamos fazer a votação da seleção do derby. Participação de toda a equipe. E você ficará sabendo hoje quem é que vai figurar, quem é que vai ser convocado na seleção do Derby 204. Fique ligado, já já vamos fazer a votação. O para-brisa do seu carro quebrou. Você precisa conhecer a Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades
nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. O atendimento pode ser realizado na loja ou então no lugar onde o seu veículo estiver. Serviço rápido e de qualidade. A Sofisticar tem uma loja perto de você. Chame no WhatsApp 11 é o DDD e o número 964290680. A Sofisticar Autovidros também fornece para-brisas para todas as montadoras do Brasil. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Saiba que você pode ter a sua própria loja Sofisticar. Sim, você pode ser uma Sofisticar autorizada. Mande uma mensagem agora pelo WhatsApp 11 é o DDD e o número 964290680 e saiba todas as informações. Sofisticar Autovidros. Bandeirantes. Esporte em debate pela Bandeirantes. Hoje vamos até às 7h30. Você participa conosco com mensagens de texto e mensagens de áudio. Diz aqui o ouvinte: boa tarde, Batista. Fui ao derby, entrei pelo portão 5 e sentei ao lado do gol. Aquela divisória de acrílico abafa o som das organizadas. Não dá para ouvir nada. Não sei se é possível colocar uma grade ou algo do gênero. Do jeito que está, perdemos um maior incentivo durante os jogos. Abraços, Volpe, de Ubatuba. Ô Volpe, um abraço para você, muito obrigado pela sua participação. Eu até já conversei isso, né, com o Marco Eberlin, que é o presidente da Ponte Preta, e ele disse que não tem o que fazer, isso aí é o Ministério Público que interfere nessas questões. É o Ministério Público que tira a torcida adversária dos estádios e é o Ministério Público que determina a colocação desses, entre aspas, tapumes, né? E realmente abafa o som da torcida, fica muito ruim, mas infelizmente não tem o que fazer. Ficou provado que derby tem que ter torcida única, diz aqui o torcedor. Não assinou? Não assinou o nominho, final 3154. 51, número 3154. Não disse, né, o porquê, ele só falou isso. Ficou provado que derby tem que ter torcida única, mas provado o porquê? Não teve confusão, não teve briga, pelo menos não tivemos conhecimento de nenhuma confusão, de nenhuma briga. O ouvinte está dizendo aqui, estou dando uma adiantada aqui, são inúmeras mensagens, estou dando uma adiantada aqui nas mensagens de texto, daqui a pouco mensagens de áudio. Boa tarde, Batista, equipe, o Guarani teve até uma chance bola na saída umas 4 vezes. O técnico não foi capaz de anular aquela saída de bola. Diz aqui o Valdemar, do Taquaral, em Campinas. Grande abraço para você, Valdemar. Olha, eu realmente não gosto desse tipo de situação. Os técnicos insistem, concordo também que aquele chutão lá para frente, em 95% das vezes, não acontece nada. Mas se perde uma bola ali na intermediária ou na entrada da área, é fatal. O Rodrigo Andrade, a bola estava com a Ponte fez um lançamento lá para frente, o Amaral fez um lançamento, aí o Rodrigo Andrade foi cortar, deu uma canelada na bola, o Jamerson não conseguiu chegar e o Fecim estava muito ligado. Esperto, deu bote, tomou, arrancou pela intermediária, deu um drible desconcertante no Richard Rios, mas foi uma manobra espetacular que quase quebra a coluna do Richard Rios. E veio para dentro, arrumou para o pé canhoto e aí foi uma pintura. Não tem o que fazer. Só em 4 oportunidades é possível fazer gol. Uma na bola parada, 70% dos gols saem com bola parada. 1 ou 2 toques, 70% do gol. Bola parada, se bem trabalhada, é fatal. A outra é erro. Futebol é jogo de erros. E aí, evidentemente, quando acontece o erro,
acontece o gol. Outra é jogada de qualidade, passes certos, triangulações, ultrapassagens. Chega num determinado momento que o adversário não consegue marcar essa qualidade técnica e sai gol. E outro é um lance genial, que é esse que aconteceu com o Fecim. Um dos gols mais bonitos da história do estádio Moisés Lucarelli. Uma pintura, uma perna esquerda mágica. Quando a bola sai, ela sai sem nenhuma possibilidade de defesa do goleiro. Nenhum goleiro, não estou falando o Kozlinski, nenhum goleiro que estivesse aí, nem os mais consagrados teriam possibilidade de pegar. Então, realmente, houve a falha, sim, do Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade foi o personagem negativo do jogo. Um, porque perdeu essa bola. E o outro porque perdeu o gol na cara do Kaique França. É evidente que houve a defesa milagrosa, não se pode tirar o mérito do Kaique França. Mas também o Rodrigo Andrade não teve a tranquilidade para poder fazer o gol, que seria o gol de empate para o Guarani. Boa tarde a todos aí da Band. O Fecim já era titular, só saiu pela contusão do Everton. Diz aqui o Newton de Valinhos. Bom, mas tinha uma dúvida, né, meu caro Newton? Um abraço para você aí em Valinhos. Havia uma dúvida, parte do treino da semana. O Hélio dos Anjos treinou com o Nicolas e a outra parte com o Fecim. Então, isso significa que o Fecim, pelo menos na cabeça do treinador, não era titular absoluto. Agora, a pergunta é, depois desse gol, o Fecim, ele já vinha marcando gols, mas ele fez um gol antológico. Ele entrou numa galeria dourada de jogadores que conseguiram marcar gols nesse clássico, que é uma das maiores rivalidades do Brasil. Esse fato dá a ele a condição da titularidade absoluta ou não? É isso que nós queremos saber dos pontepretanos. E dos bugrinos, né? Nós queremos saber se com os reforços o Guarani consegue se recuperar. Não vai poder contar com o Richard Rios. Sábado, 11 da manhã, foi expulso e cumpre suspensão de uma partida neste jogo. E ainda tem caso do Gênison, por exemplo. Ele está com um problema no adutor. Não participou do derby. Será que vai ter condições de jogar? Diz aqui o ouvinte, o Fecim é titular até o Everton voltar. E os reforços do Guarani vão piorar o time. O único que era bom já machucou e não jogou o derby. O ouvinte não assinou o final do telefone 4558. Claro que ele está se referindo ao Gênison. Bom, daqui a pouco nós teremos aqui mensagens de áudio. Você pode continuar mandando para cá. 971021493. E também você pode mandar mensagens de áudio até 40, 50 segundinhos e mensagem de texto, um texto curto, iguais esses que eu li aqui, né? Assim dá para colocar vários ouvintes no ar. Impacto Prime Campinas, a loja com o melhor preço de pneus da região. Alinhamento 3D, serviços de suspensão, amortecedores e freio. Acesse o site e confira todas as promoções. campinas.impactoprime.com.br. Pneu Aro 13, a partir de R$ 219,90. Pneu Aro 14, a partir de R$ 229,90. Pneu Aro 15, a partir de R$ 279,90. Pneu Aro 16, a partir de R$ 299,90. Pneu Aro 17, a partir de R$ 339,90. Qualquer dúvida, ligue na loja e fale com a Regina. 3367-1748. 3367-1748. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, próximo à Lagoa do Taquaral. Impacto Prime Campinas. Você pode visitar a loja também no Instagram, @impactoprime.com.com. Impacto, @impactoprime.com.br.
campinas. E também tem o site, como eu disse e repito, né, campinas.impactoprime.com.br. Pensou pneus, pensou impacto. Rádio Bandeirantes. Rápido intervalo e voltamos a já, 17h24. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para a sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Fazer a gestão de cobrança dos seus clientes não é uma tarefa simples, mas com o Asas, sua empresa recebe via Pix, cartão ou boleto e controla todo o financeiro com poucos cliques. Além disso, sua empresa reduz a inadimplência enviando lembretes automáticos de cobrança para os clientes via WhatsApp, SMS ou robô de voz. Assim, fica bem mais fácil. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse o site asaas.com. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar os resultados da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Todos os jogos já realizados. Londrina e Bahia empataram por 1-1. O Criciúma venceu o Operário 2-0. CSA derrotou o Vasco também 2-0. O Tombense venceu o Sport por 1-0. O Ituano derrotou o Novo Horizontino 1-0. O Náutico perdeu em casa para o Vila Nova 2-1. No Derby 204, no último sábado, no estádio Moisés Lucarelli, com gol de Fecinha, a Ponte Preta venceu o Guarani por 1-0. A Chapecoense derrotou o Brusque também 1-0. O Sampaio Correia perdeu em casa para o CRB 2-1. E o Grêmio empatou por 2-2 contra o Cruzeiro, partida realizada ontem na Arena do Grêmio. Após 25 rodadas, a classificação do Brasileiro da Série B é esta: Cruzeiro 54, Bahia 44, Grêmio 44 e Vasco, o quarto colocado, com 42 pontos. Tombense ocupa a quinta colocação com 36, o Londrina é o sexto com 35, CRB o sétimo 35, Sport o oitavo colocado com 34, Sampaio Correia o nono com 33, Ituano o décimo com 33, Criciúma é o 11º 33 pontos, a Ponte Preta ocupa a 12ª colocação 32 pontos, o Novo Horizontino é o 13º colocado com 31, Chapecoense ocupa a 14ª colocação com 29, o Brusque é o 15º 28 pontos, o CSA é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 26 pontos. Os quatro últimos, Operário é o 17º, 25, Vila Nova o 18º, 24, Guarani o 19º, 23 e o Náutico é o lanterna da Série B com 21 pontos. Um evento raro, de enorme abrangência, promete causar muitas surpresas dentro em breve e irá atingir principalmente ouvintes de rádio. Aguarde mais informações ao longo da programação. Dia 6 de setembro, ligue seu rádio às 11h30 da manhã. O Atacado da Construção Obra Já tem os menores preços e as melhores marcas do mercado para a sua obra. Aproveite! Kit bacia mais caixa acoplada, quadra, 13 e 6 litros, branca, Deca por apenas R$ 999,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Venha já para o Atacado da Construção Obra Já e confira todas as ofertas. Estamos te esperando na Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, em Campinas. Imagina um reservatório do tamanho do centro de convivência, só que com mais de 26 quilômetros de altura, o suficiente para se chegar na estratosfera.
é a economia de água realizada pela Sanasa, equivalente ao consumo de 5 anos da cidade. Só em 2021 foram mais de 150 quilômetros de redes substituídas, num total de 600 quilômetros já instaladas, a distância entre Campinas e Florianópolis. Isso explica por que Campinas tem um dos menores índices de perdas do Brasil. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Esporte em debate, na Bandeirantes. Esporte em debate. É comigo, Batista, sou eu mesmo, 17h29, ouvinte participando conosco, mensagem de áudio. Daqui a pouco tem mensagem de texto também, mas deu uma adiantada aqui nas mensagens de texto, agora vai mensagem de áudio no ar. Boa tarde, Batista, pessoal da Band, que é Renato do Santa Lúcia. Batista, eu ia falar o seguinte, até pedir a opinião de vocês aí. Feliz com a vitória da Ponte, não é nenhum tipo de provocação, não, rivalidade à parte, mas como que explica o time aí, o nosso rival, na zona do rebaixamento, precisando da vitória, fazer cera do começo ao final do jogo? Ou melhor dizendo, até a hora que tomou o gol. Picotando o jogo inteiro, demorando para bater tiro de meta, como se o empate fosse deles, cara. Fiquei sem entender essa aí, Batistão. Abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde, Enoque, Bogrino. Cara, difícil, hein? Difícil demais. A gente torce, a gente tem fé, a gente quer ver o time ganhar, a gente espera que nada de ruim vai acontecer, mas desmontou demais o time, tentou remontar, chegou essa galera que não tem nenhuma identidade com o clube, muita vaidade, essa briga interna aí, tá difícil, cara. Eu queria que o Guarani não caísse não, mas vai ser bem complicado, hein? Abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Ô Batista, boa tarde a todos. CH, Guilherme de Jaguariúna, Bugrino. Eu quero dizer que o Guarani tem chance de escapar sim. O Guarani teve uma evolução muito grande, inclusive já no derby. O Guarani jogou bem, fez um jogo muito bom, um jogo que lutou atrás da bola, correu atrás, os jogadores tinham vontade, né? Uma prova foi o próprio Giovanni Augusto ali, você vê que é um cara que ele chamou o jogo. E quando você olha para o banco de reserva, você vê que tem alguém que possa fazer a diferença, que é o caso do Bruno Miranda, né? Jogadores que ainda não estrearam, como o Eric. Mas eu acho que o Guarani vai sair dessa situação tranquilamente. Pelo futebol que apresentou no derby, já houve muita evolução. Felicidade do Fecim, né? Que chutou de longe, a bola desviou e entrou no gol. Mas o Guarani, se tivesse ganhado o derby, também não seria nenhuma surpresa, porque o Guarani jogou e teve futebol para isso. Ok, muito obrigado. Análise consciente, né, do ouvinte. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Oi, Batista, boa tarde. Boa tarde, equipe da Band aí, boa tarde a todos os nossos cronistas, os nossos que realmente analisam as partidas. Eu gostaria de mandar um recado para o nosso presidente Michel. Michel, eu sei que talvez você não esteja ouvindo, mas se tiver algum parente, algum amigo mais próximo de você, que possa transmitir o que eu vou falar para você agora. Michel, você está afundando o Guarani. Você está demorando demais nas suas decisões e você está demorando demais para poder realmente mandar esse técnico embora. Já são 6, 7 rodadas que ele está só prometendo, mas não consegue realmente dar padrão nesse time. Ele é teimoso, ele não tem nenhum tipo de estratégia, né? Faz só promessa que vai ganhar, mas só está perdendo, nós vamos se afundando e vamos cair para a Série C. Então, eu acredito que ainda dá tempo de você mandar ele embora, trazer ou o Felipe Conceição ou trazer o Carpini. É a última cartada que você tem, senão nós vamos direto para a Série C, tá bom, Michel? Michel? Presidente Michel. Quem é o presidente Michel? O Guarani tem Moisés, né? Ricardo Moisés. Tem a impressão de que houve uma certa confusão na cabeça do ouvinte. Mas, vamos lá, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Gleger. Boa tarde, CH. Boa tarde, Tigrão. Boa tarde todo mundo aí da Band. Muito feliz pela vitória da Ponte.
E a minha felicidade ficou mais completa porque o Fecim foi ontem no restaurante que eu trabalho e almoçou lá. E falar a verdade, viu? Foi uma alegria muito grande. Menino muito humilde, ele é um menino tímido, né? Ele é muito tímido, mas só que falar pra você a verdade, eu acho que a timidez dele acabou na hora que ele fez o gol e sentiu a emoção da torcida, sabe? Você via lá que ele extrapolou ali, né? Então, muito feliz mesmo, cara, pelo presente. Eu mandei até a foto pra vocês verem, que não é mentira minha. E como outras vezes eu já falei, né? Que parece que Deus me abençoa com essas coisas aí. Uma vez que o Renato Cajá voltou em 2011, eu que falei pra vocês na rádio que ele tava voltando. Eu vou dar outra notícia zerada pra vocês. Eu acho que o Fecim tá indo embora pra Coreia, porque ontem, na hora que ele foi lá almoçar, tinha uns coreanos lá junto com ele lá, hein? Ele e os empresários dele. Tá bom? Fica com Deus, Batista! Muito obrigado, um abraço. Tá aí, ó. É coreano almoçando com o Fecim. O Fecim pertence ao Corinthians, né? Não é da Ponte. Ele está emprestado na Ponte Preta. E, aliás, com relação ao Fecim, se você quiser saber a história dele, entre no portal carlosbatista.com.br. A história dele é emocionante. Ele quase encerrou a carreira, ou quase nem iniciou a carreira. Começou no ABC de Natal, tinha muita saudade da mãe. Foi para o Corinthians, Copa São Paulo, quebrou a perna contra o Ituano no primeiro jogo. E ele ficou um longo tempo inativo. Veio para a Ponte, muito criticado no começo. Deu a volta por cima e terminou o Derby 204 como o grande herói do jogo. Uma história de superação. Está lá no portal carlosbatista.com.br. É só entrar lá para você conferir, tá bom? Mas tá aí, né? Um ouvinte dizendo que lá no restaurante dele, o Fecim estava almoçando com vários coreanos. E ele está postando. Agora, como que o ouvinte sabe que era coreano? Não podia ser japonês? Podia. Não podia ser chinês? Se ele não conversou com os caras, né? Como é que ele sabe que eram coreanos? Mais um ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. E o número 9642. Oi, falando. Batista, boa tarde. Aqui é o Zé Oliveira que está falando, Vila União. O Guarani, falar a respeito do Guarani, pode se reabilitar. Tem condições de se reabilitar. Só que é o seguinte, o treinador, Moza, é fraco para estar à frente do Guarani, tá? O erro maior da diretoria do Guarani foi ter demitido o Daniel Paulista, né? Que pegou, aí só como referência, pegou o CRB na lanterna no campeonato, né? Atrás do Guarani. E hoje já está ali quase próximo a disputar o G4, né? Então, eu acredito nisso sim. Então, que o Guarani, ele, na mão desse treinador, não vai conseguir se escapar do rebaixamento. Essa é a minha opinião. Ok, ouvinte participando conosco, a Sudeletro encara o desafio de levar sempre os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação hidráulica para os seus clientes. Os relacionamentos da Sudeletro são fortalecidos a cada novo negócio e projeto de sucesso. A equipe Sudeletro está sempre em constante treinamento, aprendendo e evoluindo com as mais modernas tecnologias para garantir a você e a sua empresa o que existe de melhor no mercado de materiais elétricos e hidráulicos. Atendimento especializado e atencioso é a marca registrada da Sudeletro. Melhorar a cada dia para seguir sempre em frente. Envie o seu projeto e conte com todo o suporte de um time de especialistas para proporcionar a solução para a sua necessidade. Sempre atuando de forma sustentável
garantindo o melhor aproveitamento de seus produtos. Visite a Unidade de Campinas. Anote aí o endereço: Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Ou entre em contato pelo WhatsApp 995450320. Repetindo, 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Sudeletro. Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, chegando aqui com os temas do dia. O Gleger que já veio com o destaque no programa logo às 4h30. E agora participa conosco também com relação aos destaques do programa de hoje. São duas perguntas. Sim. O ouvinte participa também, mandando para cá o gol no derby, faz do Fecim titular absoluto na Ponte, e no Guarani com a chegada dos reforços C. Guarani pode se reabilitar na Série B, diz aí Gleger. Tudo bem aí, né, Batistão? Tudo bom, e aí? Aqui também, tá tudo bom, graças a Deus. Um abraço para você, pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Batista, o Fecim, né, a gente inclusive discutíamos durante toda a semana que antecedeu o derby aí, sobre a titularidade dele. Aliás, foi unânime, né, nós aqui comentaristas da Band, impediram o Fecim, até pela experiência de um jogador mais decisivo do que o próprio Nicolas. Não que o Nicolas seja mau jogador, muito pelo contrário, tanto que ele entrou lá e mudou a história do jogo, né, num perfil diferente, numa plataforma diferente. E o Fecim, antes da chegada do Everton, né, que assumiu a titularidade naquele jogo do Vasco, ele vinha sendo titular. Então eu acho que ele deve ser mantido sim como titular, é um jogador diferente, é um jogador que tem aí o faro do gol também, tem feito gols aí em todas as partidas aí nos últimos jogos, dentro do Majestoso, fez gol contra o Vasco, fez gol contra o Guarani. Para mim tem que ser mantido como titular, até pelo esquema do Hélio, e você tem uma alternativa de mudança de plataforma. Isso é importante demais, viu, Batistão? Essa mudança na plataforma. E o Guarani, eu acho que tem sim. Os reforços estão chegando, é claro que você vê, teve a estreia lá do Bruno Miranda, que acabou entrando no derby, né? Para mim, ainda meio fora de ritmo, é difícil, né? O cara vem para uma cultura diferente, um futebol diferente, lá do que ele estava acostumado, que é o futebol boliviano. Eu acho que o Guarani tem sim, tem tudo para se recuperar. A gente espera isso, né? O Guarani, inclusive, com o retorno do Giovanni Augusto, melhorou muito nessa parte de transição, de articulação de jogadas. O Guarani fez um bom primeiro tempo, né? Depois a Ponte conseguiu equilibrar. Só que no segundo tempo a estratégia foi errada. Mas eu acho que dá sim, viu, Batistão, para o Guarani se recuperar na Vesona. Ok, tá aí o Gleger com os temas do dia. Você pode continuar participando. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigos. Aqui é o Vini Covise. Eu não sei se eu vi outro jogo ou se eu estou sendo passional demais, mas eu tenho ouvido em rádios concorrentes e em grupos de WhatsApp que o resultado foi justo, que a Ponte mereceu a vitória. Peraí, né? No mínimo, o resultado justo é o empate. E se eu for usar ainda como critério de desempate os lances perigosos, pressão e defesas de goleiro, eu daria a vitória para o Guarani. Né? Não sei, no primeiro tempo já teve uma defesa difícil, um milagre. Fora o lance que o zagueiro tira o cruzamento embaixo da linha. Depois um lance de impedimento, tá certo? Mas e se não tivesse impedimento? Começou o segundo tempo, o goleiro pegando outro milagre. No finalzinho do jogo, um outro lance difícil, um outro milagre, né, do nosso ofensor aí, estatístico, Rodrigo Andrade. Mas tudo jogada trabalhada. Agora, o que a Ponte fez? Jogada trabalhada. Só um lance com o Elvis ali, que foi de uma perda de bola também. E o gol. Bola roubada com um desvio na zaga. Peraí, né? Ok, deu um corte aí, ele já tinha terminado ou não? Já tinha terminado. Muito obrigado pela participação, mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Tudo bem aí, tranquilo? Concordo com o nosso amigo Bugrino aí, acho que de Jaguariúna, né? Acho que o Guarani vai sair dessa, sim. Eu acho que foi um jogo parelho ontem. Era mais difícil o Guarani, porque jogava na casa dos irmãos lá, né? Mas foi um jogo parelho. Poderia qualquer um dos dois ganhar, como para dar empate também.
E eu acho que vai sair dessa, sim. Um abraço aí. É o Celso aqui do Jambeiro. Abraço, muito obrigado. Ô, Greg, eu gostaria de ouvir o CH também, daqui a pouco o Tigrão. Aliás, já nós vamos começar aqui a votação da seleção do derby. Quantos jogadores a Ponte vai emplacar na seleção? Quantos jogadores o Guarani vai colocar na seleção? E o treinador? De quem vai ser a vaga de treinador na seleção do derby? Já você vai saber. Mas o Gleger, o ouvinte está colocando aí, só que no geral, né, os comentaristas todos da Rádio Bandeirantes colocaram exatamente essa situação. O jogo extremamente equilibrado, poderia ter sido empate, poderia ter sido vitória de um dos times. A Ponte marcou um golaço com o Fecim e ganhou o jogo, não foi isso, Gleger? Exatamente isso. Aliás, nós fomos unânimes, né? Até na transmissão dizíamos que o jogo estava equilibrado, que a qualquer momento qualquer um dos times poderia fazer o gol, né? Poderia terminar empatado. Você vê que o Rodrigo Andrade teve a bola do jogo no pé dele no último minuto, no último segundo do jogo, né? Então eu concordo, eu acho que foi sim. Foi um jogo muito equilibrado. Eu concordo, como eu estava dizendo agora, né? O Guarani melhorou muito com a volta do Giovanni Augusto, com alguns posicionamentos. Eu só acho que foi erro na estratégia ali, recuou demais, deu muita bola para o time adversário, o Guarani, né? E a Ponte na mudança do Hélio dos Anjos, onde ele sai do 4-4-2 e passa para um 4-3-3 com o Nicolas aberto para o lado esquerdo, ele leva o Fecim lá para o lado direito e foi o que desequilibrou. E foi um golaço, né, Batista? Foi um baita de um golaço. E é isso mesmo. Jogo equilibrado, poderia ter terminado empatado, o Guarani poderia ter vencido, como poderia também o que aconteceu, que a Ponte venceu. E você, né, CH, colocou isso também, né, sobre o equilíbrio. E quem fizesse um gol aí numa partida equilibrada faria o resultado, né? Claro que o ouvinte colocou aí milagres do Kaique França. Aliás, o Kaique França esteve hoje na enquete que nós fizemos na tela da Band, porque o Kaique França, o Kozlinski e também o Fecim foram votados pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes com o número de 4 votos. E eles disputaram hoje na tela da Band, através do voto popular, quem será o craque qualquer. E o Fecim ganhou. Vai receber amanhã na tela da Band, estará conosco ao vivo, das 12 até as 13 horas, e o Fecim vai receber dos executivos da Golcare Saúde um troféu exclusivo. Vai ser entregue amanhã no estúdio da TV Band em Campinas. Então, a Ponte fez um golaço com o Fecim, que foi então eleito o craque do derby 204, mas qualquer um dos dois que fizesse o gol faria o resultado, não é isso, CH? É o seguinte, Batista, eu utilizo quase nunca a palavra justiça ou injustiça no futebol. No meu conceito, justiça ou injustiça só acontece quando existe uma interferência fora o trabalho dos dois times, que é a arbitragem, por exemplo. Aí dá para colocar, na minha opinião, justiça e injustiça. Essa coisa de o mais justo ser um empate, eu não concordo. Agora, houve equilíbrio, os dois times, qualquer um poderia ter vencido, agora o mais competente foi a Ponte, que conseguiu acertar o alvo. Por que o Rodrigo Andrade não empatou o jogo, no último lance? Porque o goleiro da Ponte foi melhor que o Kozlinski, não é? Naquele lance, e porque os atacantes do Guarani não tiveram a precisão que a Ponte teve. Simples assim, não é? Mas o jogo foi muito equilibrado, pelo que os dois renderam, poderia o Guarani ter vencido o jogo como a Ponte venceu, ou poderia ter... O jogo teve uma trocação muito grande, é só olhar os dados estatísticos do jogo. O Guarani poderia ter vencido? Poderia. Teve volume? Teve chance? Teve. Só que a Ponte foi mais competente. Ouvinte no ar, mais um ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista, toda a galera aí da Bandeirantes Campinas, que é nota 1000. Aqui é César, da Vila Pompeia. Olha, só uma colocação a respeito aí do Guarani. Será que o problema do Guarani, na verdade, é treinador? Porque Cruzeiro trocou 5 treinadores, caiu. Grêmio trocou 4, 5 treinadores,
caiu. Agora o Guarani, os atacantes não faz gol. Como que um time vai vencer se os atacantes não faz gol? Um abraço a todos. Abraço, muito obrigado, ouvinte participando conosco, mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, amigos da Band. Perna, Vila Boa Vista, Bugrino. Quanto a essa pergunta que vocês fizeram aí, bom, por enquanto acho que o único que é vingar é o Gênison, né? Mas quero estar enganado, tomara que não seja mais um chinelinho, né? O boliviano, a gente vem conversando sobre isso, é para ser multado, meu. Pô, e outra, pega o VT do jogo e mostra para ele o que aconteceu na hora do gol dos caras, no último lance do jogo, o que ele fez, sabe? A diretoria do Guarani tem que tomar atitude, não pelo que ele fez no jogo, mas pelo que ele fez ali no intervalo, de querer brigar, querer partir para cima. Ô louco, meu, tá pensando que ele é o quê? Forte em debate pela Bandeirantes. Hoje estamos aqui com o programa no pós-derby. Vitória da Ponte Preta, placar de 1-0. A Macaca ganhou o derby 204. E nós estamos debatendo o derby. Já tem a seleção do derby. Os comentaristas, todos os integrantes votando. E nós teremos aqui a seleção do derby 204. Mas agora estou em contato com a Regina. A Regina é quem comanda a Impacto Prime Campinas. E ela vem aqui ao vivo para trazer as ofertas arrasadoras desta semana. Oi, Regina, um abraço para você. Boa tarde, tá tudo bem, Regina? Oi, Batista, boa tarde a todos os convites aí da Band, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Gostaria que você falasse para a gente aqui das ofertas da Impacto Prime Campinas, a loja que tem o melhor preço de pneus da região. Tem também alinhamento 3D, sim, tem serviços de suspensão, amortecedores e freio. E tem ofertas. Quais são as ofertas dessa segunda-feira? Hoje estamos aqui na audiência do pós-derby. E o pessoal que está querendo trocar o pneu do carro. Quais são as ofertas de hoje, hein, Regina? Batista, nós continuamos com as nossas super ofertas aí, incríveis aí de vários aros que eu vou passar para vocês agora. Nós estamos com o aro 13 a partir de R$ 219,90, aro 14 a partir de R$ 229,90, aro 15 a partir de R$ 269,90, aro 269,90, aro 16 a partir de R$ 299,90 e aro 17 a partir de R$ 339,90. Nós estamos com uma super oferta desses pneus. Também temos pneus para caminhonete, para SUV, que valem a pena vocês entrarem no nosso site, né? campinas.impactoprime.com.br. Converse com as nossas atendentes, que elas vão ter excelentes ofertas para vocês, além desses promocionais que nós estamos fazendo aqui durante o mês de agosto, que é o mês dos pais, Patrícia. Sim, mês de agosto, mês dos pais, as ofertas continuam, mas somente até no final deste mês, não é isso, Regina? É isso aí, então tem que aproveitar, porque até o final desse mês. Olha, tem o número da loja, qualquer dúvida que você tiver, até com relação à medida do pneu do seu carro, como é que o ouvinte que não tem conhecimento quer saber a medida, ele olha onde para saber a medida do pneu, hein, Regina? Então, na verdade, Batista, a gente sempre pede para o cliente ver no pneu, porque tem muitos carros que saem de original de fábrica com a medida, só que o pessoal troca, às vezes coloca outras medidas, então a gente não sabe exatamente a medida que está no carro do cliente. A gente pede para ele sempre estar olhando na medida do pneu que está no carro. Se ele quiser, mande uma foto para nós, que os atendentes vão receber e vão passar para ele o melhor preço que nós temos desses pneus. Telefone 3367-1748 é o WhatsApp também ou não? Não, esse é só o telefone fixo. Os WhatsApps eles conseguem falar pelo nosso site, que é o campinas.impactoprime.com.br. Avenida Monsenhor Jerônimo Baggio, 111, ali bem próximo da Lagoa do Taquaral, em Campinas. É exatamente naquele balão ali da Igreja Nossa Senhora das Graças. Como falou a Regina, qualquer dúvida, é só consultar o site
campinas.impactoprime.com.br. Regina, ótima semana para você, ótimas vendas. Pessoal todo vai aproveitar com certeza as ofertas, tá bom, Regina? Para você também, Batista, e assim, pensou pneus, pensou impacto. Aguardo vocês na loja. É isso aí, pensou pneu, pensou impacto, entre lá também no Impacto Prime, @impactoprime.campinas, é o Instagram da Impacto Prime. Agora, 17h54, rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19 97417 8000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Paulo, que tal um encontro no dia 6 às 11h30 da manhã? Interessante. Mas o que faremos nesse dia? Ah, eu não gosto de entregar as surpresas, gato. Ah, mas assim você me deixa ansioso. Ah, é? Então ligue o seu rádio dia 6 às 11h30 da manhã. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes do Derby 204, realizado no último sábado no estádio Moisés Lucarelli, com a vitória da Ponte Preta sobre o Guarani por 1-0, com público pagante de 15.095 torcedores, não pagante 1.755, público total 16.850, para uma renda de R$ 199.600. A Ponte Preta do técnico Hélio dos Anjos, Kaique França, Formiga, depois Norberto, Matheus Silva, Fábio Sanches e Arthur, Felipe Amaral, depois Moisés Ribeiro, Leonaldi, depois Richelli e depois Nicolas, o Alisson e Elvis, Fecim, depois Leandro Bárcia e Luca. O Guarani do técnico Mozart, Kozlinski, Lucas Ramon, João Vitor, Derlei, Jamerson, Madson, depois Richard Rios, Rodrigo Andrade, Edson Carioca, depois Bruno Miranda, Giovanni Augusto, Bruno José, depois Lucas Venuto, Yuri Tanque, depois Nicolas Careca. O único gol do jogo, marcado por Fecim, aos 35 minutos do segundo tempo. Cartões amarelos, Lucas Ramon, Richard Rios e Giovanni Augusto para jogadores do Guarani, Amaral, Richelli, Alisson e Moisés, jogadores da Macaca, e cartão vermelho mostrado pelo técnico Marcelo, ou melhor, pelo árbitro Marcelo de Lima Henrique, para Richard Rios do Guarani. Ficha técnica do Derby 204, Ponte Preta 1, Guarani 0. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol.
A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Para você, o que é importante em um plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região? Ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição? Ou um preço justo e um atendimento ágil? Sim, importante é ter GoCare. Acesse gocaresaude.com.br e seja nosso cliente. Contrate seu plano 100% online sem burocracia. GoCare Saúde, importante para a sua vida. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos e porcelanatos. Na Aeropisos você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Tudo para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 18 horas em Campinas, já a seleção do derby. Carlos Matozinho de Itatiba pergunta para o Fecim amanhã se ele dá uma dica aí se vai sair da Ponte Preta. Se ele gosta de comida coreana ou chinesa ou japonesa. Então, amanhã o Fecim estará na tela da Band, vai receber o troféu GoCare Saúde como o melhor do derby. Agora, quem pode responder aqui, né, sobre comida coreana é o Gleger. Trabalhou na Coreia do Sul e batia um rango esperto lá, não é isso, Gleger? Exatamente. Tudo bem que o Masterchef da equipe aqui é o CH, mas a culinária coreana é maravilhosa. Eu adoro, porque assim, eu sou um apaixonado por pimentas, né? E lá, Batista, pra você ter uma ideia, até o McDonald's lá é apimentado. Então, tudo lá tem pimenta. Tudo. E eu adorei a culinária coreana. Inclusive, uma vez por mês aí, eu tenho que ir lá no Bom Retiro, em São Paulo, tem uma colônia coreana lá. Nós vamos para lá para degustar aí essa culinária maravilhosa que é a comida coreana. Eu não sei, né? Se o Fecim gostar de pimenta, ele vai adorar a culinária coreana. Iga Atacado, hortifruti com a maior variedade de frutas, legumes e verduras fresquinhas e selecionadas. Toda terça e quarta-feira tem produtos de qualidade com preços muito mais baixos. Cebola nacional, R$ 4,79 o quilo. Banana nanica, R$ 3,79 o quilo. Cenoura, apenas R$ 2,49 o quilo. Brócolis Ninja, R$ 4,29 a unidade. Ofertas do Hortifruti válidas somente nesta terça e quarta-feira, dias 23 e 24 de agosto. Pague as suas compras com o cartão alimentação e tem muitas outras opções de pagamento também. Compre sem sair de casa pelo Televendas. Acesse iga.com.br e saiba mais. Iga Atacado, lojas em Campinas e Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba, lojas abertas até às 22 horas. Iga Atacado. Bandeirantes. Leandro Boles já está conosco, já vai participar também, um dos maiores narradores esportivos do rádio do Brasil, vai participar aqui da votação do craque, da seleção do derby. Oi, Boles, um abraço para você, boa tarde. Tudo bem, Batistão? Um grande abraço para você, um abraço para o ouvinte do Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. Mais uma vez, um orgulho, uma satisfação estar participando do programa. Aliás, né, Batista, é um fato extremamente positivo, né? Repercussão extremamente positiva
da transmissão, da cobertura do derby. Foi muito legal no YouTube, nas nossas redes sociais, a participação do ouvinte. Motivo de orgulho realmente para toda a equipe esta comandada por você, Carlos Batista. 19 mil visualizações no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Demais, hein? Muito obrigado para você que acompanhou o derby pela Rádio Bandeirantes. Diz aqui o Fernando Tessari, o Juba Tessari. Justiça no futebol é bola na rede. Achei que o Guarani teve mais chances, porém foi muito omisso e cai-cai. Não queria o jogo. A Ponte teve 2 e guardou uma. O Fecim fez um golaço. Mais méritos também do treinador que mudou o jogo ao deslocar o Fecim para o lado direito. Achei que a Ponte melhorou com as substituições e o Guarani piorou. A análise do Fernando Tessari, o nosso querido Juba Tessari, que estava lá no estádio Moisés Lucarelli. Quero mandar um grande abraço também à família Sato, Sato pai e o Sato filho, Antônio Sato e o Glauco Sato. Passaram na cabine da Rádio Bandeirantes, patrocinador do derby aqui pela Rádio Bandeirantes, através da Aroma das Ervas, empresa forte e tradicional que atende o Brasil inteiro e também o Mercosul. Abraço, muito obrigado pela visita na cabine da Rádio Bandeirantes. E quem passou por lá também foi o Mineirinho. Mineirinho não comparecia no estádio desde quando entrou a pandemia. E no derby ele compareceu lá no estádio, estava morrendo de medo, né? De pegar o vírus maldito. Mas, ô Mineirinho, tá tudo certo, tá tudo bem agora, né? Tá tudo ok. Mas ele compareceu lá na cabine, foi lá para dar um abraço em todo mundo. Um abraço para você, Mineirinho, que é ouvinte assíduo aqui da Rádio Bandeirantes. Pois não, Gleger? Não, Batista, rapidamente, você estava falando aí da cabine, né? E eu queria aqui agradecer toda a recepção que tive lá no Majestoso. Cabine extremamente movimentada, hein? Extremamente movimentada, só pessoas maravilhosas, grandes amigos, grandes parceiros. Iga No Limite foi por lá também, a galera ali frequentando, foi bem legal. Então eu queria aqui agradecer, né, pela recepção que tive lá no Majestoso, pela recepção que tive lá na cabine, ali nos corredores. O pessoal realmente me acolheu muito bem. Então fica aqui o meu agradecimento a toda a diretoria da Ponte, a todo mundo que estava ali, a todos os convidados, a todos que passaram ali na cabine para dar aquele abraço, para bater aquele papo, para bater aquela caixa, para tocar aquela resenha. Então fica aqui o meu agradecimento, viu, Batistão? Eu ouvi torcedores da Ponte lá falando, Gleger, você tem que vir mais aqui no estádio e tal, né? Só que não dava, né, Gleger? Passamos por um período tenebroso aí de pandemia e não dava para comparecer, não é no estádio Moisés Lucarelli, em nenhum estádio, né? E a última vez que eu estive lá na cabine foi naquele jogo que nós cobrimos da final do Campeonato Amador, Granada e Pureza, não sei se você se lembra, Batistão. Eu lembro. Nós estávamos lá também, foi a última vez que eu estive lá na cabine da Bandeirantes, no Majestoso. E voltamos, né, no derby lá, que foi muito legal mesmo. De coração, eu queria agradecer a todos pela recepção que tiveram comigo. E o Juliano Rodrigues está dizendo aqui, boa tarde, tudo Band? Opa, sim, tudo Band. Inenarrável, a cobertura da Band no derby. O retorno da equipe no Majestoso foi sensacional após um longo período por causa da pandemia. Parabéns a todos. O Botafogo de Ribeirão Preto rumo à Bezona. KKKKK. Tá certo, Juliano. Juliano é torcedor do Botafogo de Ribeirão Preto, que nós estamos lá, né, em Ribeirão Preto através do FM 85.3. Abraços para todos os botafoguenses e comercialinos aí de Ribeirão Preto. O rápido intervalo. Já a votação da seleção do derby. Agora 18:08 em Campinas.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Auto Vidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Mês de aniversário Rocha Autopeças. Diversos itens com descontos especiais e pagamento facilitado. Aproveite! Rocha Autopeças 30 anos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Visite www.rochaautopeças.com.br. A sua conta de luz está cara? Então pare de sofrer com esses aumentos abusivos e tenha energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados, a Nacional Sol é referência em energia solar. Temos uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você reduzir em até 95% sua conta de energia. Solicite agora uma simulação gratuita pelo site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 19 99596 1768. Energia solar é Nacional Sol. Tá chegando dia 6, 11h30. Uma data, um horário e é em cadeia. Você ri, você ama e você odeia. Ele te informa, te alegra e te sacaneia. Aê, sei que do rádio você é fã. Então dia 6 de setembro, ligue seu rádio 11h30 da manhã. Yo! Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Supermercado Taquaral, aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo menor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças 30 anos. Aproveite as ofertas de aniversário. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Auto Vidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento de Cinza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção em Souzas. Entrega expressa pelo WhatsApp 19 999 98 8888. É bola!
a Fecim, ganhou na arrancada pela meia direita, pé canhoto, uma bomba, é gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 35 minutos passa do segundo tempo, Fecim dominou a bola pela meia direita, ajeitou com a perna direita e com a canhota, mandou uma paulada do meio da rua, a bola entrou no ângulo direito do goleiro Kozlinski e fez chorar um golaço no derby 204. Fecim marca um gol antológico extraordinário, transcende o simples ato de colocar a bola na rede, é a realização preciosa de um feito raro, notável, romper a espessa camada de dificuldades para construir através da arte. Genial! Um gol maravilhoso! Fecim, você entrou no coração da história, você bebeu líquido precioso no cálice sagrado da realização, adquiriu a aura extraordinária da personificação do artilheiro e a partir de agora tem o direito supremo de figurar da galeria notável de marcar um gol em derby. Fecim faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, a torcida vibra, da pele até o osso. Fecim, 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 Fecim. Fecim, camisa 20. Ele, o autor do gol, abre o placar do jogo no majestoso Examada Ponte Preta. Ponte Preta 1, Guarani 0. E o detalhe do gol é seu. Diz aí, Vinícius Abarca. Isso não foi um gol, Batista, foi uma pintura. Ainda contou com um desvio para ir no ângulo de Maurício Kozlinski. Fecim abrindo o placar, ele que não seria titular se o Everton tivesse... Dicenza Campinas, a sua nova loja de materiais de construção chegou em Souzas. Tudo o que você precisa para construção ou reforma na Dicenza tem. Linhas de produtos que atendem às necessidades de toda a construção, da fundação ao acabamento. Ah, e teve uma emergência? A Dicenza tem entrega expressa. Ligue ou mande um WhatsApp para 19 999 98 8888. Conheça na Avenida Principal de Souzas. Dicenza, construir ou reformar, tamo junto pra ajudar. Esporte em debate, na Bandeirantes. Daqui a pouco a seleção do derby, agora 18h17, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Carlos Batista, pessoal da Band. Aqui é Valmir, Gabriel Hortolândia. Eu não estou muito feliz com a vitória da Ponte, não. Nunca vivi uma segunda, fazia tempo que eu não vivia uma segunda-feira como essa. Batista, o choro é livre. A Ponte estava com um ataque horroroso há um tempo atrás. Todo mundo metendo pau. Agora diversificou. Zagueiro fazendo gol, meio campista, atacante, volante. Então, quer dizer, a situação da Ponte melhorou muito. E não vem com essa não, porque o Guarani, infelizmente, tá fraco. E não vem querer falar de derby que merecia. A Ponte fez o gol, acabou. Não tem essa.
que importa é bola na rede. Futebol é um fundamento, bola na rede. 1-0, para nós foi goleada. Um abraço para todo mundo aí da Band. Fica com Deus, todo mundo. Abraço, fica com Deus, muito obrigado. Batista, o Mozart não está sabendo afinar a orquestra e aí está saindo um som muito ruim. Só para você ter uma ideia, o som do acordeon está kkkk. Sábado comprei a aroma das ervas, top, gostei. Edivalmira, oi Edivalmira, abraço para você, muito obrigado. E ele está dizendo aqui também que até hoje ele não consegue entender o que é brócolis ninja. É a marca do brócolis, né? Tem a empresa que planta o brócolis, chama Ninja. Então, brócolis da marca Ninja. Tá bom, Edivalmir? Mais um ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa noite aí, amigos da Band. Noite. Eu sou o Dorival, aqui de Pirassununga. Macaco desde a pigmentação do urubu-rei até a última pegada do macaco. O negócio é o seguinte, tô vendo aí os torcedores do Guarani aí com mimimi, com chororô. Meu, perdeu, meu. Ganha quem coloca a bola na rede e acabou. Independentemente se o goleiro fez milagre ou não. Esses dias o goleiro do Guarani não fez um milagre lá, eles não ganharam porque o Kozlinski pegou tudo que devia, que não devia, não passava nem pernilongo. Pô, agora fica com mimimi. Perderam, aceita aí, pronto, acabou. Um abraço a todos. Muito obrigado, um abraço para você também, o ouvinte participando conosco, mensagem... O Batista... Oi, CH, pode falar, fala que eu te escuto. Não, só para esclarecer sobre o brócolis ninja, é um tipo de brócolis, tá? Mais conhecido também como brócolis japonês. Então, brócolis ninja é brócolis japonês, é um tipo de brócolis, Batista. Não é a marca da empresa, não chama Ninja? Não, isso eu não sei, eu só sei que brócolis ninja é um tipo, é uma qualidade do brócolis. Ele não luta, né? Se luta... Eu posso perguntar para ele, Batista, mas agora já terminou o horário comercial, só amanhã. Boa tarde, Batista. Parabéns pela narração do derby. Você é o cara, não tem para ninguém. Um abraço, Jura, do Parque Jambeiro, Ponte Pretano. Muito obrigado. Um abraço para você, Jura, e para todos aí do Parque Jambeiro. Olha, o gol realmente viralizou aí pela internet. O vídeo, né, da narração, um golaço, e o vídeo da narração, esse vídeo viralizou. Colocaram em grupos de pontepretanos e esses grupos acabaram pegando esse vídeo, né, e repassando para outros. Um negócio impressionante. Recebemos o vídeo vindo através de vários outros ouvintes e pontepretanos de outros estados, né? Bahia, Rio de Janeiro, Amazonas, pessoal do exterior, pontepretanos esparramados aí pelo mundo, e esse vídeo circulando em grupos de WhatsApp. Muito obrigado para todos, grande audiência, não só no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, mas também no AM 1170, no FM 85.7. Muito obrigado para todos que curtiram o Derby 204 pela Rádio Bandeirantes. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Edinho Casagrande, de Cambuí, Minas Gerais. Primeiramente, eu queria pedir para o Gleger analisar a atuação do Kozlinski, porque tem muitos torcedores bugrinos, que se dizem bugrinos, né, na rede social, dizendo que o gol foi falha do Kozlinski. Então eu queria a opinião do Gleger. Outra coisa, as pessoas esquecem de que o Ricardo Moisés está tirando o Guarani de um atoleiro de dívidas. Então só ficam criticando o presidente. A gente tem que ver também um lado bom. E o Guarani vai sair sim dessa. Eu tenho certeza
e o Guarani não cai para a Série C. Ok, muito obrigado. Esse foi um dos temas, né? Ou é um dos temas aqui do programa de hoje. Se o Guarani, com os reforços, tem possibilidade de se recuperar, e no caso da Ponte Preta, para os ponte-pretanos, se fez sim, após o golaço no derby, é titular absoluto. Continue participando, 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. Gramari, boa noite, Batista vai reprisar a defesa do Kaique. Olha, Gramari, já colocamos um compacto no ar, né? Lá no começo do programa, o programa começa às 4h30 da tarde, colocamos um compactão, se é que existe essa palavra, porque compacto já é um negócio reduzido. Super compacto, vamos colocar assim, né? Com todos os lances, hoje na primeira meia hora do programa, tá bom? E lá, claro, teve a defesa milagrosa, extraordinária do Kozlinski. Ô, Gregor, você foi acionado aqui pelo ouvinte, gostaria então que você respondesse a ele. Exatamente. Bom, primeiro dizer que eu votei craque do jogo para o lado do Guarani no Kozlinski. Ele fez 2 defesas no primeiro tempo impressionantes, né? Aquele chute do Fecim de fora da área, muita gente na frente, ele foi lá no canto e fez uma belíssima defesa. E no segundo tempo também ele conseguiu ali controlar o jogo com algumas defesas interessantes. Agora, no gol do Fecim, não tem como, né, cara? Ela foi lá na gaveta, uns falam, estava adiantado. Cara, aliás, aquela bola é muito difícil para o goleiro, né? E ela tem um desvio, sim, no Rios. A trajetória, a gente percebe na trajetória que ela ganha um pouco mais de altura e aí ela cai por trás do Kozlinski. Então não teve culpa absolutamente, não tinha como, era muito difícil. Aquela defesa é difícil demais para o goleiro, porque quando ela passa pelo Kozlinski, ela está lá em cima. E aí ela vem, cai atrás dele e entra lá na gaveta. Foi um golaço. Essa bola aí, eu costumo dizer o seguinte, nem Zorzinho. Nem Zorzinho, nem ninguém, né? Pegaria aquela bola realmente com uma pintura. Felicidade do Fecim, né? Difícil. Mérito total pro Fecim, Batista. Isso aí não tem, é difícil. Para você, o que é importante num plano de saúde? Poder ser atendido nos principais hospitais da região, ter as melhores clínicas e laboratórios à sua disposição, ou um preço justo e um atendimento ágil. Eu estou falando aqui da GoCare. Sim, o importante é ter GoCare. Saiba as vantagens de ter GoCare. Preço justo, facilidade na autorização de exames, atendimento de urgência e emergência, cobertura nacional, através da rede Abrange, a rapidez da implantação, carência, 24 horas. Investir em um plano de saúde é a melhor opção para quem deseja ter um tratamento médico adequado para você e sua família. Atende também por telemedicina. Na GoCare, você tem a opção de plano individual, familiar e empresarial. Acesse gocaresaude.com.br. GoCare, você sabe. Escreve-se com G-O-C-A-R-E. gocaresaude.com.br. Tem um time que está lá, neste momento, pronto para tirar todas as suas dúvidas e, claro, dar o melhor atendimento para você. Contrate o seu plano 100% online e sem burocracia. Anote o WhatsApp 99652-2450. 99652-2450. Siga no Instagram, @GoCareSaúde. E amanhã, na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, do meio-dia até 1 da tarde, Fecim, ao vivo, vai receber o troféu GoCare Saúde para o craque do derby. O craque do derby foi o Fecim e ele vai receber esse troféu amanhã. GoCare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Já tem a seleção do derby, já, e também o técnico do derby 204, ouvinte no ar da Bandeirantes. Amigos da RB,
Wesley Neves do Parque São Quirino. Jogo equilibrado, qualquer um poderia ter sido com a vitória, sim, mas não podemos esquecer da incompetência do Rodrigo Andrade de não ter feito gol, né? Poderíamos ter empatado o jogo ali e o jogo seria igual. Não existe outra coisa. Mas para mim não foram superior ao Guarani, o time da linha do trem, e também não fomos inferiores a eles. O jogo foi igual, pau a pau. É só você perguntar para qualquer amigo pontepretano, né? Entre aspas, se é que há amizade aí. Mas se perguntar para alguém que torce para Ponte, eles vão falar, pô, o jogo foi difícil, foi pau a pau. E na brincadeira o cara vai falar, não, fomos melhor, massacramos, que nem ligou um outro ouvinte aí dizendo que o Guarani ficou picotando e caindo toda hora. Mentira, pô. Assistiu outro jogo então, esse cara aí. Mas o Guarani tem que lamber as feridas, erguer a cabeça, não há nada perdido, não tem terra arrasada, e no próximo jogo é vitória, temos que fazer a vitória, e não tem mais nada que lamentar. O time está competitivo novamente e é assim que tem que ser até o final. Abraço a todos. Um abraço, muito obrigado. O Guarani não terá Richard Rios na partida contra o Tombense. Jogo marcado para as 11 da manhã. Novamente, o Guarani joga nesse horário que é horroroso. Muito ruim, mas é a tabela, é a grade da televisão. Rapidamente aqui, CH, sobre esse meio-campo, né? Tem a questão também do Genison. Ele não participou do derby, está com desconforto muscular. Parece que o problema é adutor. Se for adutor, não tem condição de jogar. Entrou Yuri, não deu conta do recado. Entrou Nicolas Careca no derby. Também não deu conta do recado e também não vinha dando conta do recado. Como é que fica esse time do Guarani para vencer o Tombense em CH? O treinador primeiro tinha que abandonar esse esquema com 3 homens de frente e tirar o Bruno José do time. Eu teria começado o derby com o Careca, porque é mais experiente, né? Nada contra o Yuri. Os dois não foram bem ou não resolveram o problema. Então tem alguns equívocos aí de formação de começo que o treinador continua insistindo com as suas preferências, né? Com as suas paixonites, que isso irrita muito, né? Então já passou na hora de ele colocar um 4-4-2 básico aí. Eu não sei porque que ele tirou o Isaac do time, né? Poderia jogar o Isaac e o Giovanni Augusto juntos. Não sei porque que ele fez isso. De qualquer maneira, todos que estão dizendo que o jogo foi equilibrado, foi mesmo, mas na situação que se encontra, o Guarani precisa encontrar o caminho da vitória para ontem. Senão, a cada rodada que passa, fica mais dramática. A situação já está dramática, vai ficar desesperadora. Não é? Então, tiraria, para começo de conversa, eu tiraria o Bruno José do time, tiraria o Yuri do time. E a minha solução não, né? Sugestão para um homem mais experiente, um cara que eu, por enquanto, confio mais do que eu confio no Yuri. Eu começaria as partidas com o Careca e, de começo, já que vão perguntar, mas quem vai jogar no lugar do Bruno José? O Venuto. Não foi experimentado em nenhuma oportunidade de começo. Eu faria isso, Batista. E para você, Gleger, como é que faria? O Guarani vem tendo dificuldades imensas com o ataque. Agora tem esse Bruno Miranda que deveria ter começado o derby, começou no banco. E o técnico parece que vai morrer abraçado com o Bruno José, hein, Gleger? Parece mesmo. Teimosia demais, né? E já foi mostrado, provado diversas vezes que ele não tem condição. O meio de campo do Guarani vai ser o mesmo, né? O Rios foi expulso, mas ele começou a partida no banco. O Guarani vai jogar com Rodrigo Andrade, Madison e Giovanni Augusto na próxima partida. Pode anotar aí. E na frente, eu acho que o Careca deve retornar ao time. Para mim, é melhor do que o Yuri, mesmo tendo dificuldade também, mas ele, antes de machucar, tinha feito uns golzinhos ali, parecia que estava começando a pegar no breu. Então, acho que o Careca deve retornar ao time titular. Eu colocaria o Venuto, eu estou falando desde lá antes do derby. O Venuto tem que jogar nesse time. Entra só pedaços de jogo. Pô, dá uma oportunidade pro cara, meu. Coloca o cara de começo. Né? Cadê o Júlio César? Cadê aquele menino lá que... O Isaac? Por que ele não fez a mesma coisa que ele fez lá naquele jogo contra o Náutico? Levando o Isaac pro lado esquerdo para jogar ali. Esse menino que entrou aí, o Edson Carioca, também, para mim, não fez absolutamente nada no jogo, hein?
Entrou na partida, foi escalado, estreando, tudo bem. Está estreando num derby e tal, ok? Mas olha, não vi absolutamente nada nele, hein? De anormal. É no mesmo nível que estão os outros aí. Então, eu acho que merece uma oportunidade. Olha, eu mesmo faria o seguinte: Isaac lá do lado esquerdo, Nicolas Careca, e dava uma oportunidade de começo para o Venuto. Ao meio de campo, Rodrigo Andrade, Madison, Giovani, Isaac, lado esquerdo, Careca centralizado e o Venuto pelo lado direito. Porque você tem como alternativa, dentro do próprio jogo, sem trocar as peças, de mudar o esquema com 4-4-2. Traz o Isaac para jogar ao lado de Giovani Augusto. Dá um pouco mais de liberdade até e povoa um pouco mais o setor. Mas naquele jogo do Náutico, a entrada do Isaac pelo lado esquerdo, tanto que o Guarani fez o gol por onde? O cruzamento lá na cabeçada do Gênesis lá foi por onde? Foi lá do lado esquerdo, com Isaac e Gênesis. Então, Gemerson, né? Eu colocaria o Isaac para jogar do lado esquerdo, viu, Batistão? E atenção, tem um recado importante para você aqui da Nacional Sol. Já pensou em reduzir o valor da sua conta de energia em até 95%? Isso só é possível com a energia solar da Nacional Sol. Com mais de 2.000 projetos instalados e lojas por todo o Brasil, a Nacional Sol é a sua melhor opção para você ter a energia solar da sua casa, empresa, fazenda ou chácara. A Nacional Sol tem uma equipe especializada para fazer um projeto personalizado para você e vai cuidar de tudo, do planejamento até a instalação da sua energia solar. E você pode acompanhar todo o processo pelo aplicativo da Nacional Sol. Tudo isso para você economizar e valorizar o seu imóvel com a máxima segurança e credibilidade. Só a Nacional Sol pode te oferecer. Por isso, pare de sofrer com os aumentos da conta de energia e solicite agora mesmo uma simulação gratuita através do site nacionalsol.com.br ou pelo WhatsApp 99596-1768. Energia solar é Nacional Sol. Bandeirantes. Bom, vamos começar aqui a votação da seleção do Derby 204. Ô, Bolis, você, por favor, pode ir anotando os votos aí e depois você anuncia pra gente a seleção do Derby. Beleza, Batistão, eu tô pegando papel e caneta aqui, ó. Então pega aí o papel e a caneta. Ô, Batista. Oi, pois não, Gregor. Deixa eu mandar um abraço grande aqui pro Carlos Tellini. Carlos Tellini, que é da Rádio Massa FM, né, faz um trabalho aí de reportagem sensacional, tá acompanhando, tá falando aqui, ó, Gregor, tô indo lá pro Colégio Coração de Jesus, bater uma bola, jogar uma bola com a rapaziada, enquanto isso, curtindo toda a equipe do mestre Carlos Batista. Então, um abraço para você, viu, Carlos Tellini? Prazer aí, um ouvinte qualificado, viu, Batistão? Grande jornalista, grande locutor, né? Belíssima voz, jornalista e advogado. Também é advogado, Carlos Tellini. Muito obrigado aí pela audiência. Imagine só a argamassa toda desnivelada na hora de assentar o piso, ou então aquele reboco cheio de ondulações. Não vai ficar legal, não é mesmo? Usar um acessório que não te traga confiança pode estragar tudo o que foi feito com tanto cuidado. As desempenadeiras emborrachadas de cabo aberto da Cortag trazem comodidade e segurança na construção. Disponíveis em aço ou em aço inox. Elas são encontradas nas seguintes versões: dentada, indicada para o preparo e nivelamento de superfícies, aplicação em argamassa, massa corrida e textura. A desempenadeira dentada em V é ideal para peças menores e mosaicos, perfeita para o trabalho em paredes e tetos. A versão dentada Raio 10 cria sulcos e cordões de argamassa para aplicação em grandes formatos. Ela dispensa o uso de dupla camada. A Cortag tem também a desempenadeira para efeitos decorativos, aplicada em marmorato, cimento queimado e texturas. Para saber mais,
Siga a Cortag nas redes sociais, @Cortag Brasil, ou então acesse cortag.com.br. Futebol é com a Bandeirantes. E aí, Bolis, já está com caneta e papel aí para anotar? Tá tudo aqui, Bastão, ó. Tá aqui, ó. Tigrão, Gleger, CH, Bolis. Pode começar. Então vamos começar pelo Tigrão. Abraço para você, Tigrão, seja bem-vindo. Começamos a votação pelo goleiro, Kaique França ou Kozlinski. Um abraço a todos. Claro que foi um dos heróis do derby pelo lado pontepletano, Kaique França, o goleiro do derby. Para você, CH, Kaique França ou Kozlinski? Kaique França. Para você, Gleger, Kaique França ou Kozlinski? Kaique França. E para você, Bolis, Kaique França ou Kozlinski? Unanimidade, Kaique França. Eu também voto no Kaique França, portanto, por unanimidade, Kaique França, o goleiro do derby 204 aqui no Mano a Mano. Começa com você, Bolis, Lucas Ramon ou Igor Formiga? Na lata, Na Lucas lata. Ramon. Lucas Ramon, o voto do Bolis para você, Gleger, Lucas Ramon ou Igor Formiga? Lucas Ramon. Lucas Ramon também, o voto do Gleger. E aí, CH, vota em quem? Lucas Ramon ou Igor Formiga? Lucas Ramon. E para você, Tigrão, Lucas Ramon ou Igor Formiga? A ponte não se criou do lado dele e ele definiu. A parte dele ele fez para empatar o jogo, metendo o Rodrigo Andrade na cara do gol. Lucas Ramon. Ok, portanto, um jogador da Ponte, outro do Guarani, aqui no Mano a Mano no pós-jogo. Seleção do derby 204. Vamos agora com o zagueiro central. Gleger, Matheus Silva ou João Vitor? João Vitor. João Vitor, o voto do Gleger. Você, Tigrão, Matheus Silva ou João Vitor? Matheus Silva. E para você, CH, Matheus Silva ou João Vitor? Matheus Silva. E para você, Bolis, Matheus Silva ou João Vitor? Matheus Silva. Eu acho que eu não votei aqui no lateral, não, Bolis. Faltou Lucas Ramon, Batista. Aliás, faltou o lateral. É, Lucas Ramon, o meu voto também, né? São 5 votos. E anota aí o meu voto também para Matheus Silva. 4 votos. 4 votos. Nós estamos em quanto votando? 5. 5. Isso. Então, quem que votou no João Vitor? O Gleger. O Gleger votou no João Vitor. Sim. Ok, portanto, não deu unanimidade. Agora vamos para o quarto zagueiro. Fábio Sanches ou Derlan ou Fábio Sanches. Começa com você, CH. Vota em quem? Fábio Sanches. Fábio Sanches abre a votação. Bolis, Derlan ou Fábio Sanches? Aí a briga boa, porque o Derlan fez uma boa partida também, mas eu fico com o Fábio Sanches. E para você, Tigrão, Derlan ou Fábio Sanches? Fábio Sanches. Jogou muito de novo. E para você, Gleger, Derlan ou Fábio Sanches? Com certeza, Fábio Sanches. Meu voto também vai para Fábio Sanches. Portanto, ficando aqui, né, 3 jogadores da Ponte até aqui e um do Guarani, Lucas Ramon. Vamos para a lateral esquerda. Arthur ou Jamerson? Você, CH, abre com quem? Arthur. Arthur, voto do CH. Bolis, vota em quem? Arthur ou Jamerson? Arthur também. Arthur também. E você, Gleger, Arthur ou Jamerson? Jamerson. E para você, Tigrão, Arthur ou Jamerson? Jamerson. Eu também vou de Jamerson. Achei que fez um belíssimo jogo. Então vamos lá, qual foi o placar aí, hein, Bolis? Jamerson 3-2. 3-2, então ganhou Jamerson. Então Kaique França, Ponte Preta, Lucas Ramon, Guarani.
Matheus Silva Ponte, Fábio Sanches Ponte e Jamerson Guarani. Essa, portanto, é a defesa, fechando a defesa. Batista. Oi, pois não, Tigrão. Só uma sugestão aí, que nós vamos entrar agora no cérebro dos times aqui. Isso. Então, por exemplo, você vai falar agora Amaral ou Rodrigo Andrade. Eu sugiro que a gente faça, sugestão, você vê o melhor formato. Amaral e Moisés Ribeiro ou Rodrigo Andrade. Então, o Moisés Ribeiro, apesar de ter entrado depois, entrou muitíssimo bem. Pode vir a ser votado. Aí você pega o segundo volante, Leonaldi, o Richelli, né? Ou o Nicolas, que aí foi um atacante. Se bem que atacante tem que competir com atacante, né? Agora, o Richelli entrou no lugar do Leonaldi. Então, quando a gente for botar Madison ou Rios, a gente tem que competir Leonaldi e Richelli contra Madison e Rios e votar num. Apenas um. Não sei se está clara a minha sugestão. O cara que entrou depois também merece ser votado, apesar de que normalmente ele joga menos. Mas às vezes entra depois e decide o jogo. Então, quando tivermos dois da mesma posição nos dois times, 2 contra 2. Se fosse na luta livre, seria uma australiana. Ô, Tigrão, pega aí no grupo, já está programado assim, né? Já está programado desse jeito o meio-campo, Rodrigo Andrade versus Amaral / Moisés Ribeiro, Leonaldi / Richelli versus Madison. Então, aqui no nosso mano a mano já está programado desta forma, para que vocês tenham a liberdade de votar aí em todos os volantes que atuaram no Derby 204. Dá uma olhadinha no grupo aí, já está programado assim, para você já ir pensando aí no seu voto. Bem, é o seguinte, nós vamos para o rápido intervalo e logo na sequência seguimos aqui com a votação 18h45. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento: Atacado Obra Já, o maior estoque de produtos para sua obra pelo menor preço. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Golcare Saúde, o plano de saúde importante para a sua vida. Contrate 100% online e sem burocracia. golcaresaude.com.br. Siga no Instagram, @Golcare Saúde. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nacional Sol, reduz a conta de luz com a energia solar da Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebolcard e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. E o produtor domina a bola pelo campo intermediário, chuta para o redator sobe para o estúdio, passa a bola para o locutor, que passa lindo. Senhoras e senhores, o locutor vem pela meia direita, bateu, é gol! É o gol número 99, o gol 100 tá chegando. Dia 6 de setembro, ligue o seu rádio às 11h30 da manhã. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram,
@Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. Vocês sabiam que repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil do que imaginam? A Odontoclinic quer realizar o seu sonho. Tenha seus dentes fixos novamente. Então, aproveite para fazer o implante dentário e ter de volta o seu sorriso. Faça uma consulta com o time de especialistas da Odontoclinic. Não perca tempo. Agende já sua avaliação. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Odontoclinic, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Porque sorrir é tudo. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Esporte em Debate pela Bandeirantes. Estamos na votação aqui da seleção do Derby 204. Vamos seguir aqui com o meio-campo, mas antes, meu amigo, você quer recuperar a sua performance sexual? Quer de volta o prazer de uma boa relação sexual? Saiba que com o tratamento especializado você pode ter uma melhora de quase 100%. Mas busque por uma clínica parceira de credibilidade. Referência em tratamentos para a saúde sexual do homem. A clínica Upman fará exames com equipamentos modernos, alta tecnologia para diagnóstico preciso e o melhor tratamento, seja qual for o seu problema: ejaculação precoce, impotência sexual, falta de libido ou reposição hormonal. A clínica Upman pode te ajudar. Uma boa consulta com um médico experiente faz toda a diferença. Agende agora mesmo pelo WhatsApp 19998005939. Você terá um atendimento personalizado e totalmente confidencial. Clínica Upman, unidade em Campinas, no Cambuí, e também em São Paulo, no bairro Pinheiros. Então, se você preferir, pode optar pelo atendimento por telemedicina, que é, aí no caso, realizado para todo o Brasil. Anote aí o WhatsApp 19998005939. Acesse upmen.com.br para ser atendido pelo chat online por profissionais que estão lá neste momento, estão te esperando para lhe ajudar. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, doutor Alexandre Vilela, CRM 78843. Clínica Upman. Bandeirantes. Seleção do Derby. Estamos votando nos melhores do Derby 204. Só para relembrar, e para você que ligou o rádio agora, já votamos. Ganhou aqui como goleiro Kaique França, lateral direito Lucas Ramon, zagueiro central Matheus Silva, quarto zagueiro Fábio Sanches e lateral esquerdo Jamerson. Vamos entrar agora para o meio-campo. Os volantes: Rodrigo Andrade versus Amaral / Moisés Ribeiro. Os volantes: Leonaldi / Richelli versus Madison. Começo com você, CH. Primeiro volante: Leonaldi, Richelli ou Madison? Oi, CH. Madison. Ok, o primeiro voto, Madison. Você, Gleger, vota em quem? Madison. Madison também recebe o voto aqui do Gleger. E para você, Tigrão, vota em quem? Leonaldi. E para você, Bolis, vota em quem? Leonaldi / Richelli ou Madison? Madison. Meu voto também é do Madison. Portanto, ganhou o Madison. 4-1, é isso? Isso. 4-1. Portanto, 4-1, Madison. Agora vamos aqui para o volante Rodrigo Andrade, Amaral / Moisés Ribeiro. Então vamos lá, Tigrão. Começo com você. Vota em quem? Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro recebeu o voto do Tigrão.
E para você, Gleger, vota em quem? Amaral barra Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro, ok. E para você, CH, vota em quem? Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro. E para você, Boles, vota em quem? Moisés Ribeiro. Eu voto também para o Moisés Ribeiro. Deu unanimidade, é isso? Sim. Unanimidade. Portanto, ficamos aqui, né? Com os dois volantes. Madison e Moisés Ribeiro. Um da Ponte e um do Guarani. Vamos agora da seguinte forma. Vamos aqui da seguinte forma, porque os times não estiveram espelhados, não é isso? Então nós vamos votar no Alisson versus Edson Carioca. Edson Carioca não é volante, mas temos que fazer uma votação aqui, né? Então o embate aqui vai ser o Alisson contra Edson Carioca. Começo com você, Gleger. Vota em quem? Qual que é as opções, Batista? Desculpe. É o Alisson ou Edson Carioca? O Alisson. E você, Tigrão, vota em quem? O Alisson. E você, Boles, vota em quem? O Alisson. E você, CH, qual é o seu voto? O Alisson. E o meu também é do Alisson. O Alisson ganha, então, por unanimidade. Ainda no meio-campo. Aqui o embate é entre dois meias. Elvis ou Giovanni Augusto? Elvis ou Giovanni Augusto? Tigrão, vota em quem? Giovanni Augusto. E para você, Boles, vota em quem? Giovanni Augusto também. Giovanni Augusto também. E para você, CH, vota em quem? Giovanni Augusto. E você, ô Gleger, qual que é o seu voto? Giovanni Augusto. Eu também voto no Giovanni Augusto. Unanimidade ganhou, portanto, Giovanni Augusto. Então nós vamos já para o ataque, né? A linha de frente, já a linha de frente. Antes eu quero falar aqui da Aeropisos. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Aeropisos são 3 lojas em Campinas. Confira a nova loja na Avenida das Amoreiras. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. São mais de 130 modelos à pronta entrega para Campinas e toda a região. E todos os produtos em até 12 vezes sem juros. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Aeropisos mais perto de você. São 3 lojas em Campinas. A Avenida John Boy do Lope, número 8.200, no Satélite Íris. Na Armando Frederico Renganeschi, número 13, região do Ouro Verde. E na Avenida das Amoreiras, 4.079, no Vila Rica. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Siga no Instagram, @Aeropisos. Acesse aeropisos.com. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18 horas e 56 minutos em Campinas. Hoje vamos até às 19 horas e 30 minutos. Ô, Boles, dá um repeteco aí. Até agora, quais são os votados, hein, Boles? Vamos lá, Batistão. Kaique França, o goleiro, por unanimidade. Lucas Camon também por unanimidade. Tivemos ainda o Matheus Silva, que recebeu 4 votos. O Fábio Sanches, unanimidade. E o Jamerson, lateral esquerdo, recebeu 3 votos. Foi a disputa mais equilibrada. Madson, no meio-campo, 4 votos. Moisés Ribeiro, 5 votos. O Alisson, 5 votos. E Giovanni Augusto também, 5 votos. Ok, vamos então aqui para o ataque. Fecinho ou Bruno José? Gleger, o seu voto? Fecim. Fecim recebeu o primeiro voto. Tigrão vota em quem? Fecim. Fecim, voto do Tigrão. CH vota em quem? Fecim ou Bruno José? Fecim. E para você, Boles? Fecim. Meu voto também é do Fecim, portanto, unanimidade para Fecim. Agora, Luca ou Yuri Tanque? Você, CH, vota em quem? Meu Deus do céu, agora você me apertou, hein? Você quer moleza, CH? Vai sentar num prato de minhoca. Ai. O Luca não pegou na bola, pô. E o Yuri Tanque? Pegou uma vez, Yuri Tanque. Caramba, hein, velho? Olha,
Realmente a parada é dura, hein? Vamos lá, Tigrão, vota em quem? Luca. Luca, o voto do Tigrão. Gleger, vota em quem? Vota no Luca. E pra você, Bolis? Luca. Meu voto também é do Luca. Portanto, ganhou Luca. Está aqui na seleção do derby. Vamos agora. Bolis vai dar a seleção inteira, mas antes quero falar aqui da Sudeletro. A Sudeletro encara o desafio de levar sempre os melhores produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica para os seus clientes. Os relacionamentos da Sudeletro são fortalecidos a cada novo negócio e projeto de sucesso. A equipe da Sudeletro está sempre em constante treinamento, aprendendo e evoluindo com as mais modernas tecnologias para garantir a você e a sua empresa o que existe de melhor no mercado de materiais elétricos e hidráulicos. Atendimento especializado e atencioso é a marca registrada da Sudeletro. Melhorar a cada dia para seguir sempre em frente. Envie o seu projeto e conte com todo o suporte de um time de especialistas para proporcionar a solução para a sua necessidade, sempre atuando de forma sustentável, garantindo o melhor aproveitamento de seus produtos. Visite a unidade de Campinas na Avenida Mirassol, 214, atrás do Cemitério da Saudade. Entre em contato pelo WhatsApp 995450320. 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Para finalizar a sua participação, Bolis, aí a seleção do derby, está faltando só o técnico, hein, Bolis? Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos. E você, Tigrão? Tigrão? Hélio dos Anjos. CH. Hélio dos Anjos. E para você, Gleger? Hélio dos Anjos. Eu também voto no Hélio dos Anjos. Ganha, portanto, por unanimidade. Vamos lá, ô Bolis, a seleção inteira agora até o técnico. Vamos lá, Batistão. Então, a seleção do derby 204, de acordo com a nossa equipe, Kaique França, 5 votos, o goleiro. Lucas Ramon, lateral direito, 5 votos. Matheus Silva, o zagueiro central, 4 votos. Fábio Sanches, o quarto zagueiro, 5 votos. Jamerson, lateral esquerdo, 3 votos. No meio, Madson, 4 votos. Moisés Ribeiro, que entrou ainda no primeiro tempo no lugar do Leonaldo, que saiu machucado, 5 votos. O Alisson, 5 votos. E Giovanni Augusto, 5 votos. Na frente, Fecim, 5 votos. Luca, 4 votos. Técnico Hélio dos Anjos, 5 votos. Valeu, Bolis. Um abraço. Muito obrigado, hein? Valeu. Forte abraço, Batistão. Valeu. Muito obrigado. Tá aí o Leandro Bolis. Portanto, a seleção do Derby 204, que estará também no portal carlosbatista.com.br com a votação aqui da equipe esportiva da Rádio Bandeirantes. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa noite, Batista. Aqui quem fala é o José Taquaral. O Kozlinski, ele tem que rever a posição que ele fica no gol. Quando o time adversário está atacando, quando ele vem chegando nas proximidades da grande área, se é um cara que bate bem, ele levanta a cabeça e dá uma olhada, o goleiro está adiantado. O Kozlinski já levou 3 gols assim. Então ele tem que ver a colocação dele nesse quesito aí. Porque ele joga meio adiantado. Tá bom? Senão ele não teria levado esses 3 gols aí. Ok, ouvinte participando conosco, mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde. Sobre a confusão entre os jogadores do mesmo time, também o Fábio Sanches e o Arthur também se desentenderam. Mas eles conseguiram, no meio do jogo, um pedir perdão para o outro ali, foi bacana, entendeu? Então teve também do nosso lado também, esse problema. Mas é assim de futebol, não adianta ficar no mimimi, pô. É como o CH falou, a Ponte teve mais competência, fez o gol, agora não adianta ficar chorando, entendeu?
Abraço a todos. Norton, aqui do centro. Abraço, muito obrigado. Problema da confusão entre o Giovanni Augusto e o Rodrigo Andrade é que ele foi para entrevista na televisão e na televisão ele disse, abre aspas, uma geração mimada não pode ser cobrado. Falei para ele dar o passe de esquerda para a gente ter o ataque, mas não pode falar nada e se sente ofendido. Fecha aspas. Você que jogou 20 anos, Gleger, esses bate-bocas assim são normais? São absolutamente normais. E esse lance eu me lembro muito bem. O Rodrigo Andrade foi dar um passe na transição ali, o Giovanni Augusto saiu para uma movimentação e ele errou o passe. E aí o Giovanni falou bruscamente com o Rodrigo Andrade, cobrando ele para que acertasse o passe. Né? O Giovanni Augusto pedindo isso. E aí depois, no intervalo ali, os dois bateram um pouco. Mas isso é absolutamente normal. Agora, o jogador tem que entender que a hora de discutir é dentro do vestiário, né? Dentro do campo, eu concordo, eu acho que estão errados. Tem que ser discutido lá dentro do vestiário, lá. Se quiser sair no braço e tal, é lá dentro do vestiário. Dentro no campo, não. Eu me lembro um outro derby que teve, que o Rodrigo Andrade se envolveu numa confusão com o Bidu. Aliás, eu acho que foi antes do derby, né? Eles se envolveram numa confusão, quase saíram na mão ali dentro do campo, foi expulso. Né? E aí, prejudicando a equipe do Guarani, inclusive, para a sequência. Então, eu acho que tem discussão? Claro que tem, muita discussão, mas tem que ser dentro do vestiário. E os jogadores da Ponte aí, segundo o ouvinte, né, bateram boca também, mas se acertaram ali mesmo dentro do campo. Chegou a ver ou não? Não. Não viu? Esse da Ponte eu não vi. Não vi mesmo, essa discussão. Eu vi do Rodrigo Andrade com o Giovanni Augusto. Esse episódio que o Gleger se reportou agora aí, do Rodrigo Andrade e o Bidu, foi exatamente na véspera do derby. E os dois tomaram vermelho, desfalcaram o Guarani, a Ponte ganhou de 3-1. Exatamente. Então, precisa ver também como é que é essa cabeça aí do Rodrigo Andrade, porque também discordo do Giovanni Augusto dizer o que disse publicamente na televisão. Discordo. Tinha que resolver lá embaixo, né? Agora, o Rodrigo Andrade, por pouco que não sai para porrada também, os dois, né? Ele e o Giovanni. Então, ele teve uma com o Bidu e o Guarani foi muito prejudicado, que ambos estavam muito bem. O Rodrigo Andrade estava numa fase excelente e o Bidu voando. E não jogaram. E aí, claro que o Guarani teve mais dificuldades para enfrentar a Ponte dentro do Moisés Lucarelli. E agora, em pleno derby, quase que acontece de novo. Então tem que ver direitinho aí como é que está a temperatura cerebral do Rodrigo Andrade. E é importante isso para a carreira do jogador, que alguém encoste ali para fazer uma melhor avaliação. Repor seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina, sabia? Ter seus dentes fixos novamente é um sonho que a Odontoclinic pode e quer realizar para você. Aproveite o time de especialistas da Odontoclinic pronto para tirar todas as suas dúvidas. Importante dizer que a primeira consulta é gratuita. A primeira consulta é gratuita, você vai marcar a consulta e aí no dia vai conhecer a clínica, fazer uma avaliação, tomar um cafezinho e conversar com o especialista. Você não terá custo para fazer a avaliação, tá? Depois de conhecer todos os detalhes e se interessar, o especialista vai fazer um planejamento junto com você dentro das suas possibilidades. Não perca tempo, agende já a sua consulta de avaliação. Chame no WhatsApp e reserve o seu horário. 3342-7000. 3342-7000. A Odontoclinic possui excelência no tratamento de próteses com os recursos mais modernos e rápidos, para você ficar muito bem na foto. Além do que, a falta de dentes provoca problemas de saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala, perda óssea. Faça um implante e tenha de volta a sua autoestima. A hora é agora. Ligue 3342-7000. 3342-7000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Rádio Bandeirantes.
Boa noite, equipe Band. Essa questão de justiça é mera desculpa por incompetência. O próprio goleiro do Guarani disse na TV que o resultado foi justo, ponto final. O Wilson de Márcio, Maringá, Paraná. Saudações ponte-pretanas. Mais um ouvinte no ar da Bandeirantes. Boa tarde, Greg. Boa tarde, Batista. Boa tarde a todos aí da Bandeirante aí. Que é o Jorge Sumaré. Felizmente nosso bug ano que vem é terceira, né? Série C. Felizmente, cara. Eu acho que a burrada foi feita lá no início, lá no Campeonato Paulista, quando demitiram o Daniel Paulista. Entendeu? Foi a burrada da diretoria do Guarani. Entendeu? Então agora estão pagando. Felizmente nós vamos estar na terceira divisão o ano que vem. E Greg, você falou aí que o Guarani tem como se reabilitar, cara. Falar uma coisa pra você, cara. Totalmente errado. O Guarani já teve todas as chances de se reabilitar no campeonato. Até agora não conseguiu. Então, eu acho que tá impossível. O time do Guarani é fraco. Até os jogadores que veio não são bons. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. Boa noite a todos aí da Band. A minha pergunta é simples. Gostaria de saber se foi a convite da diretoria ou se foi livre e espontânea vontade dos jogadores, ex-jogadores, ir assistir o jogo no meio da torcida, no caso do Aranha, no caso do Fernando Bob, e mais um que estava lá também, o Gigena. Gigena vem sempre. É iniciativa da diretoria ou é espontaneidade dos próprios jogadores? Um abraço aí, Marcelo do Campos Elíseos. Um abraço para você, Marcelo, muito obrigado. Não tenho essa informação. Eu sei que o Fernando Bob, ele veio a convite, ele tem um casal de amigos aqui em Campinas, e ele veio exatamente, né, para a convite desse casal de amigos. Até eu tenho amizade também com esse casal, e quando eles estavam lá jantando, essa pessoa me mandou uma mensagem. Até convidei o Fernando Bob para dar uma entrevista, mas isso aí era na noite, né, do dia anterior, na sexta-feira. A programação já tinha terminado e aí ficou dele comparecer lá na cabine, mas não conseguiu lá onde eles estavam. Há uma dificuldade para entrar na cabine e ele não conseguiu ir lá. O Aranha é aqui de Campinas, né? Deve ter ido lá espontaneamente. O Rei Rena, como você disse, vem em todos os jogos. Foram ex-jogadores que lá compareceram. Mais um ouvinte no ar. Fala, equipe. Carlos Batista, tudo bem? Quem está falando aqui é o Leônidas, do Parque Industrial. Primeiramente, poxa, meu filho foi o que passou na TV falando que a Ponte ia fazer 1000 gols. Tem uma entrevista bonita, falei lá e vocês não colocaram nem um segundo que eu falei, hein? Mas só respondendo aí um irmãozinho lá de baixo, que tava aí usando 500 argumentos para dizer que o Guarani foi bem, só tem uma coisa para falar. A Ponte fez gol no Guarani? Fez sim. Ok, obrigado pela participação. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Batista. O pessoal que está com você aí nessa programação aí. O Batista estive no jogo lá, no derby, é o Laco aqui do Cambuí. Né? O Guarani jogou muito bem no primeiro tempo, né? Eu percebi que no segundo tempo o Guarani caiu muito. E não foi só nesse jogo, não. O Guarani ele tem apresentado isso aí. Né? Ele tem jogado de um jeito nos primeiros tempos, já nos segundos, assim, cai de produtividade, não sei o que está acontecendo lá, né? Enfim, eu não sei se vocês têm notado isso aí, o Tigrão aí, o Greg, o CH, você mesmo, Batista, tem percebido que o Guarani sempre no segundo tempo ele tem vindo diferente. Ele tem vindo, parece que mais morto, não sei o que acontece lá no vestiário, que os caras não tá jogando igual no primeiro tempo. Voltou a Ponte, embora seja bugrino, mas foi um belo gol mesmo. Né? E a Ponte ela fez para merecer o resultado. Apesar que no final do jogo, né? Nosso querido amigo lá, né? De frente com o goleiro. Tudo bem que o goleiro, né? Ele saiu bem, ele fechou todos os ângulos lá. É difícil, né? Mas aquilo ali reflete, né? Reflete que o Guarani joga sempre nos segundos tempos por aí, né? É sempre assim, né? Não falta criatividade, parece que falta ânimo, falta vontade de querer vencer a partida. Não sei se vocês têm notado isso no Bugrão aí. Abraço a todos.
Abraço, muito obrigado. Só no Atacado da Construção Obra Já você encontra as melhores ofertas, os menores preços e as melhores marcas do mercado estão aqui. À sua espera em grande estoque. Aproveite. Kit bacia mais caixa acoplada quadra 3 ou 6 litros branca Deca por apenas R$ 999,90. Chuveiro Bela Ducha, 4 temperaturas, 127 ou 220 volts, 6.800 watts, branco, da Lorenzetti por apenas R$ 59,90. Furadeira de impacto meia polegada, 750 watts, 127 volts, da Vesco, por apenas R$ 219,90. E aproveite o frete grátis nas compras acima de R$ 1.500. Consulte condições na loja. Rua Padre Bernardo da Silva, 1301, no bairro São Bernardo, em Campinas. Atacado Obra Já. Vamos ouvir aqui os comentaristas. A Ponte enfrenta o Novo Horizontino quinta-feira, 21h30. E não terá Leonaldi. Saiu com uma contusão no joelho, vai passar por exame de imagem. Se tiver que passar por cirurgia, está fora do resto da temporada, só o ano que vem. E tem o Alisson, ele tomou, aliás, o Amaral tomou o terceiro cartão amarelo e não vai jogar. Então, a composição desse meio-campo para enfrentar o Novo Horizontino, partida marcada para quinta-feira, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. Começa com você, Gleger. Olha, Batista, ele tem alguns problemas, né? Mas assim, o Moisés Ribeiro entrou muito bem no jogo. Eu acho que merece aí uma chance no time titular. Ele entrou, inclusive, no lugar do Amaral, né? E assim, manteve o mesmo nível de muita marcação, entrou ligado no jogo, empenhado. Eu acho que ele vai entrar com o Moisés Ribeiro. O Richelli entrou muito mal, sem ritmo, né? Nós falávamos, inclusive, isso sobre na transmissão. O Alisson tem que jogar, é titular, tá bem pra caramba, fez um belíssimo jogo também. Elvis. Aí fica a opção na vaga do Leonaldi, que eu acredito que, conhecendo o Hélio, ele vai escalar o Richelli, tá? Ou provavelmente aí o time da Ponte será o Moisés Ribeiro, o Richelli, o Alisson e Elvis. Para mim, esse é o meio de campo da Ponte, até porque ele tem colocado o Richelli até para dar ritmo para ele. Ele entrou mal. No segundo tempo ele ajustou, né? Entrou meio assustado e tal. No segundo tempo ele melhorou, né? Claro, longe de ser o Richelli que nós conhecemos, mas eu acredito que o Hélio vai fazer isso. Então Moisés Ribeiro, Richelli, o Alisson e Elvis. Para mim, esse é o meio de campo da Ponte. E para você, CH, qual o meio campo que o técnico Hélio dos Anjos vai escalar, na sua opinião, contra o Novo Horizontino? Fraga, Moisés, o Alisson e Elvis, Batista. O Fraga está machucado, não tem condições de jogar, né? Ele teve um desconforto muscular contra o Brusque. Saiu de campo sentindo, está no DM. Não sei se recupera a tempo. Então é o Richelli. Richelli, não jogar tem, é Richelli. Não tem outro aí, né? E para você, Tigrão, meio campo aí, como é que você monta para enfrentar o Novo Horizontino? Bom, o Richelli entrou sem ritmo, depois ajustou. Quando ele correu um pouco, ele já cansou. Então, o Hélio teve que fazer 2 alterações para ajustar uma. Por quê? Com a saída do Leonaldi, ele veio com o Richelli. Poderia já ter vindo com o Moisés Ribeiro. Esse foi o único pecado dele na partida, onde, aliás, ele foi muito bem, o treinador da Ponte. Mas acho que ele tentou justificar na coletiva, não, sabe como é que é, não sei o quê. Mas estava mais fácil já vir logo com... mas o primeiro volante era o Amaral. Pô, é só ajustar, pô. Entendeu? Ajusta. Aí você põe o Moisés Ribeiro de primeiro e adianta um pouquinho o Amaral. Bom, enfim. Até que evoluiu um pouquinho dentro do próprio jogo o Richelli. Isso o credencia a jogar. Então seria Richelli, né, Moisés Ribeiro, com o Alisson e com o Elvis. Agora, o Richelli não tem condicionamento físico para 90 minutos na correria que vai ser lá em Novo Horizonte. Não tem.
E o Novo Horizontino é uma equipe ajustada. Isso não quer dizer que a Ponte não possa ir lá e fazer os 3 pontos. Então, além do Richelli, acho que o Moisés Ribeiro é indiscutível, vai jogar, mas a Ponte não tem os 2 meninos, um machucado e um suspenso, Leonardo e Amaral. Na do Richelli, para compor com o Moisés Ribeiro e com o Alisson, a trinca de volantes, ele tem uma outra opção que estava no banco aí nas 2 últimas partidas, que é o Léo Santos, mas que é zagueiro de origem e que brinca bem de volante. A dúvida que a gente tem, o longo tempo também que ele está sem jogar. Então, é meio que está no mato sem cachorro, né? Nem o Richelli, nem o Léo Santos têm condições para um jogo inteiro. Talvez jogue meio tempo com cada um aí. Depois Perfeito. A gente confere isso. Já pensou em vender o seu carro e não pagar mais IPVA, seguro, revisões, manutenções? A Angel Tour tem essa solução com o menor custo do mercado para você. Carro por assinatura com mensalidades a partir de R$ 1.699, com tudo incluso. Só abastecer o carro e pagar mensalidade. Praticamente todos os modelos de carros disponíveis, desde o mais simples até carros de alto luxo. Reduza seu custo alugando um carro para você ou então uma frota para a sua empresa. Angel Tour, a referência em Campinas e toda a região, há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento com plantão 24 horas. Faça contato, faça cotação pelo WhatsApp 99968 1583. E tem o telefone fixo que é o 2512-3333. Lojas em todo o Brasil, em Campinas, na rua Pereira Tangerino, número 91, no Guanabara. E tem em Americana, Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu, São Paulo, capital, e em todo o interior do estado de São Paulo. Acesse angeltour.com.br. Pela ordem do mandante, vamos ouvir primeiro o técnico da Ponte Preta, Hélio dos Anjos. Um pouco cedo, porque eu olho muito para trás. Eu sempre falo, olho para trás, que eu falo em termos de tabela de classificação. Para trás na minha vida eu não olho, não. Você entende? Quanto mais times nós colocarmos atrás da gente, é sinal de mais estabilidade na competição. Então, por exemplo, se a gente for ver os resultados de ontem e o resultado do Vasco, não foram bons para nós. Não foram bons. Por quê? Aumentou a linha que dá descenso, né? Então, nós iniciamos o jogo, se eu não me engano, com 5 pontos atrás, 4 pontos na frente, ou 5 na frente do 17º. Não é isso? Quer dizer, com 3 pontos, o 17º já tinha jogado. Com 3 pontos, nós fomos para 7. Então, eu acho que nós temos que estabilizar mais o nosso aproveitamento fora de casa. Nós já temos um jogo dificílimo fora de casa. Melhorar esse aproveitamento e fazer prevalecer o que nós não conseguimos fazer fora de casa no primeiro turno. Primeiro turno nós jogamos bem, mas não ganhamos do Bahia. Jogamos bem, mas não ganhamos do Sport. Jogamos bem contra o Vasco, aí nós ganhamos. Jogamos bem contra o Cruzeiro e não ganhamos. Eu quero trazer essas decisões para dentro de casa, porque aí sim, se nós fizermos prevalecer mando de campo com esses adversários que estão lá na frente, fatalmente a gente vai chegar aí a uns 48, 50 pontos, que é o nosso sonho, que é o nosso objetivo, mas é por etapa. Nós temos jogo a jogo e a gente vai trabalhar assim. 9 dias, no intervalo de 9 dias daqui para frente, a Ponte tem o Novo Horizontino, o Bahia aqui e a Chapecoense, né? O Novo Horizontino e a Chapecoense fora de casa. Eu queria que você projetasse esses 3 jogos, essa sequência, em um curto período de tempo, porque vai ter pouco tempo para treinar, né? Até porque tem uma viagem para Novo Horizonte e também para Chapecó. Então, esses 3 próximos jogos aí, vendo que a Ponte Preta está muito melhor agora na competição. A primeira coisa que eu fiz hoje foi mexer um pouco na programação. Achei o jogo muito pesado, o desgaste muito grande. E muitas vezes você descansa o jogador em casa e muitas vezes você descansa o jogador junto com você. Nós optamos, junto com a comissão técnica, de descansar os jogadores em casa. Eu tirei o treino de amanhã. Nós tínhamos um treino de recuperação amanhã. Nós tiramos esse treino para eles recuperarem em casa, um domingo, daqui a pouco um almoço com a família é melhor do que ele ir lá e fazer crioterapia, fazer todos, né? Então é um processo que a gente usa e eu sempre discuto muito isso com a minha comissão técnica.
E a gente vai fazer um treino para o jogo do Novo Horizonte. E depois nós vamos ter uma condiçãozinha um pouco melhor para trabalhar o jogo do Bahia. Porque vai ser de quinta a quarta. O jogo do Bahia, né? Quinta a quarta. Aí nós vamos ter essa condição. Eu não vou falar dos 3 jogos. Eu falei para ela agora etapa por etapa. Eu vou por etapa por etapa. E o técnico Mozart falando conosco também aqui na Bandeirantes, técnico do Guarani. Eu sou um cara que costuma encarar as coisas de frente, assim, não vai ser diferente dessa vez. Então, nós precisamos assimilar as porradas que vão vir de todo lado, a pressão da nossa torcida, por parte de vocês também, que é do que eu acho bem natural. E eu tenho que continuar trabalhando com as minhas convicções, corrigindo o que tiver que corrigir. Eu sempre fui dessa forma e não vai ser diferente agora. Então, é óbvio que perder é péssimo, perder um clássico pior ainda, mas nós temos que nos reerguer, e a única forma de se reerguer é falando pouco e trabalhando bastante, não tem outro caminho. A gente fica aqui de fora tentando identificar o que acontece. A gente tem uma discussão do Rodrigo Andrade com o Giovanni Augusto. Saber se isso influenciou de alguma forma dentro do vestiário. Não, nem um pouco. Isso aí, quando eu jogava, eu também discutia, e acaba o jogo, morre tudo. Então, coisas do futebol, isso aí acontece até no jogo entre amigos, né? Não vai acontecer num jogo que vale 3 pontos, que é a nossa profissão. Então, eu acho bem natural. O importante é quando acaba tudo. Então, eu vejo de maneira natural, não tem problema algum. Ok, tá aí o Mozart falando conosco. O Guarani, no Twitter dele, hoje, na página oficial do Guarani Futebol Clube, colocou segunda-feira de reapresentação e início da semana de preparação para o jogo de sábado. E a foto do Genison. Então, indica que o Genison foi poupado, foi tirado do derby, talvez para não agravar a contusão dele. Problema na posterior da coxa esquerda. Genison treinou hoje então, né? Então isso indica que ele está recuperado e vai para o jogo diante do Tombense. Bem, e agora na lata. Responde na lata. Responde na lata. Começo com você, Tigrão. O árbitro Marcelo de Lima Henrique apitou 2 derbys. E não se falou em arbitragem nos 2. Não teve erro de arbitragem. Não se destacou negativamente. A imprensa foi injusta ao analisar a escolha dele no clássico. Foi pela vida pregressa. Ele é um árbitro de muitos altos e baixos. Antes do jogo, preocupação. Depois do jogo, elogio. Ele foi bem. E para você, CH, a mesma pergunta sobre Marcelo de Lima Henrique. Você não gostou no pré-derby da escalação dele. Mas ele foi bem. Não se trata de justiça ou de injustiça. A ficha corrida dele é muito comprometedora, mas no clássico ele foi bem. E para você, Gleger, a mesma pergunta. A imprensa foi injusta ao analisar a escolha do Marcelo de Lima Henrique? Foi injusta pelo histórico, né? Mas ele foi bem no derby, apitou muito bem. Aliás, os 2, né? Os 2 derbys que ele apitou, ele foi muito bem. Você, Gleger, acha que o Palmeiras pode ser considerado o virtual campeão? Ou há espaço para outra equipe alcançá-lo na Série A do Campeonato Brasileiro? Para mim, virtual campeão. E para você, CH, a mesma pergunta? Para mim, virtual campeão. E para você, Tigrão, a mesma pergunta. Está com uma mão e 3/4 da outra na taça. De onde vem a expressão caneta no futebol? Você que jogou futebol 20 anos, começa com você, Gleger. Você já deu alguma caneta em algum adversário? Só nas peladas de final de ano. E já tomou caneta? Tomar caneta, mas assim, eu tomava gols, né? Que às vezes você fechava o ângulo, o cara metia a bola no meio das pernas e os caras falavam, pô, tomou gol de caneta. Mas, agora, eu não sei o porquê que fala caneta, não sei. O Gleger não sabe, você, Tigrão, sabe o porquê dessa expressão caneta? Lógico que eu sei, mas não tenha dúvida. As pernas Você sabe, mas não vai falar, isso? Você sabe, mas não vai falar. Vou falar, sim. As pernas são comparadas a 2 canetas.
quando as canetas estão uma longe da outra, a bola passa no meio. Por isso tomou entre as canetas. Então, tem cara que tem caneta grossa, tem cara que tem caneta fina. Mas as pernas são comparadas a 2 canetas. E para você, CH, qual... O CH gosta dessas Essa perguntas. foi boa, hein? Essa foi boa. Essa aí foi boa. Mas qual que é a graça? Eu não sei. Mas eu sei caneta que não é isso daí, perna. eu tenho certeza A que graça não é a caneta azul, Tigrão. Você vai cantar a caneta azul aí. Ô, Batista, É. Essa caneta que o Tigrão tá dizendo é igual aquela caneta dele que ele escreve lá nos jogos, lá que tem 10 cores a caneta do Tigrão. Parece um controle remoto de televisão. É caneta, para cada time eu escrevo a escalação com a cor do time. Ontem, por exemplo, escrevi a escalação da Ponte em preto e a escalação do Guarani em verde. É um quando baita joga de um charme, né? Ponte Novo Além da Horizontino. caligrafia, que é maravilhosa. Ponte Novo Horizontino, como é que é? A Ponte Novo Horizontino, a ponte vai de preto e o Novo Horizontino vai de amarelo. Ah, entendi. CH, qual que é a sua resposta? Da onde surgiu essa expressão caneta no futebol? Eu adoro essas perguntas. Elas acrescentam uma barbaridade. Eu fico com a resposta do Tigrão, que foi muito bem. Azul caneta, caneta azul, azul caneta. Foi bem pra caramba. Você poderia cantar de novo, CH? Só amanhã, Batista. A canja já foi. Tá bom, então. Um abraço pra você e até amanhã, CH. Se Deus assim permitir. Boa noite. Boa noite, valeu, Gleger. Um abraço para você e até amanhã, Gleger. Abraço, boa noite, até amanhã, Batistão. Vai lá, ô Tigrão, dá uma palhinha da caneta azul aí pra gente finalizar. Não, eu só canto o clássico, isso é muito ruim. Agora, depois que eu conversei off com o CH e ele me falou de todos os efeitos que ele está passando pela intervenção, eu já decidi que vou comprar uma peruca. Mas o dia que eles estiveram com aquele tupetão. Há 10 mil anos atrás. Ô Tigrão cantando. E não tem nada nesse mundo que eu não faça demais. É time churro, hein? Não, eu nasci. Vem aí, Esporte em Debate Nacional. Ricardo Capriotti, valeu, gente. Tchau. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e João Paulo Capelanes.